Essa, na primeira fala, essa primeira rodada, nenhum dos senhores poderão interpelar o outro na sua fala inicial. Sim, eu estou bem vestido, não estou interpelado. Após isso, os senhores poderão, logicamente, com o consentimento do amigo, interpelar, tal, fazer pausas e assim por diante. Querido Bispo Betão. Bom, eu começo dizendo assim, eu sou matemático e gosto da matemática, gosto do hebraico, porque o hebraico é uma língua matemática. O que me atraiu no hebraico, morando em Israel, eu nunca tinha lido a Bíblia em hebraico. Eu estava fazendo um curso de matemática em Ternion e presenciei uma cerimônia da Tzavá, do exército, né? E no exército eles entregando a Torá para as pessoas do exército. Olha, achei bonito aquilo, né? E o cara falou assim, isso aqui é a nossa história, Se alguém crê ou não crê em Deus, até as pessoas que não creem em Deus recebem aquilo e leem lá Bereshit, Bara Elohim, Trashmai Vetharetz. Eles leem aquilo como a história deles. Então eu achei bonito aquilo, peguei a Bíblia e comecei a ler, porque eu li o hebraico moderno, eu tinha feito o Ulpan lá, tal, fiz o One Year Program no Harat Sofim e tal, então comecei a ler o hebraico. Eu li muitos textos hebraicos modernos, li os jornais de Vitkala, aquelas coisas todas do Ulpan. Aí peguei a Bíblia e comecei a ler Bereshit, Bara Elohim, e comecei a ler, a ver o Beiro, ver a matemática que havia ali, as 7 palavras de Gênesis 1:1, as 14 de Gênesis 1:2, a estrutura de 3 e 7 que tem em Gênesis 1:1, o 37 e o 73, que multiplicaram a 2701, que é exatamente a soma de todas as 28 letras. E comecei a ver o fenômeno matemático escrito ali, falei, meu Deus do céu, isso aqui não é um dia que alguém chegou, sentou no pé da árvore, vamos lá, vamos escrever a história aí, Moisés, Bereshit, Bara Elohim, Trashmai Vetharetz, que mais, vamos escrever o que eu vou escrever aqui. Então, você percebe que não há um outro livro escrito com essa profundidade e esse tecido muito bem feito que te impressiona. Te impressiona enxergar como que 40 autores, como que 1.500 anos, como que todo esse span de tempo traz uma coerência das histórias. Então eu gosto de dizer que matematicamente você vai perguntar assim, olha, quem escreveu que raiz de delta B2 menos 4AC sobre 2A é a forma da equação de segundo grau? Quem escreveu isso? Quem escreveu foi a matemática. Não, mas foi a matemática ou foi um matemático? Um matemático, no caso Pitágoras, ele sentou e escreveu que a raiz de delta, que B2 menos 4AC sobre 2A, resolve as duas raízes de uma equação de segundo grau. Quem escreveu foi um matemático, mas o que ele está escrevendo? Da matemática. Então, o fato de você ter um autor, o autor está registrando. Então, não é só quem escreveu, é quem soprou, é quem inspirou, é quem colocou. E por isso, o texto ele não foge das suas contradições, como um paradoxo matemático, não foge da sua essência. Então, concluir, aí está definido que eu creio 100% de que é um livro inspirado por Deus, dado aos homens. Ok, eu pedi licença aos debatedores só para fazer uma colocação. O Bispo Betão falou sobre tecido. E eu logo fiquei pensando, na biologia, um tecido é um conjunto de células semelhantes que trabalham juntos para desenvolver uma função. Se você for para o mundo indústria, o têxtil, o tecido é um material produzido pelo entrelaçamento de linhas, usados em roupas. Tramas e urdumes. Então, o que você está falando é que existe um entrelaçamento disso, de um cuidado, de que fio a fio se ligue e que na biologia todos esse conjunto de células se coadunam, estão totalmente ligadinhos. Eu não sei, eu queria saber um pouco do judaísmo. Como é que você vê isso? O senhor acredita que a Bíblia é a palavra de Deus ou ela apenas um livro escrito por homens? Muito bom dia, muito prazer estar aqui com vocês. Eu além de confirmar a palavra aqui dos meus colegas que estão do outro lado, mas eu estou do lado deles, eu quero dizer que muito antes das profecias, a nossa existência comprova a palavra de Deus, a Bíblia. Todo ser criado, ele é uma prova que existe um criador. Não tem como olhar para um computador e falar que esse computador se criou. O computador, ele é uma prova que existe um engenheiro, aquele que programou esse computador.
Portanto, antes das profecias que se concretizaram, que foi muito bem falado pelo pastor Diego, o fato que nós estamos aqui, isso comprova que existe um Criador e que seu Criador, ele é um planejador e que ele deixou um código, um manual, que é a Bíblia. Portanto, a Bíblia é sim de Deus. Dizer, o argumento do Sabino, que outras religiões têm outros livros. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, eles também são a palavra de Deus. A maior prova que isso não é verdade é que todas essas religiões que se divergem concordam que a Bíblia é a palavra de Deus. É o que deu início a tudo. Todas as religiões abrâmicas, que elas não concordam entre si, judaísmo, catolicismo, cristianismo, islamismo, todas elas têm algo em comum, que a Bíblia, que para nós, o Velho Testamento, a Torá, é assim a palavra de Deus. Depois vamos ter divergências de como isso aí ela se manifesta, se ramifica. Mas se todos eles concordam que é a palavra de Deus, então com certeza a primícia é que a Bíblia é sim a palavra de Deus, e é isso que eu vou defender hoje aqui. Querido pastor Diego, olha, o Miha Gamerman fez uma comparação muito simples, mas é uma grande verdade. Você cria uma máquina, por mais independente que ela se torne, como a IA, eu vi até alguém dizer essa semana da independência da IA, que é muito perigosa. Mas ela pode se criar uma independência por um sistema que ela se programa, mas a independência do homem hoje na sua crença, a independência do homem hoje no meio de trabalhar, não estou dizendo que eu creio naquele Deus que criou a humanidade e o deixou à mercê da sua própria sorte, mas eu estou dizendo que alguns homens declaram essa independência de Deus de qualquer forma, mas essa independência que eles declaram ter de Deus, no sentido de que Deus não existe, será realmente que esse computador se criou só? Essa ideia de que as criaturas, nós chamamos na filosofia de seres contingentes, né? Criaturas e o universo teria surgido só, sem uma mente por trás brilhante para o guiar. É o mesmo que dizer que uma pessoa andando na praia encontrou um relógio e que aquele relógio apareceu ali sozinho. É algo ilógico e inconcluente. Então, a necessidade de que haja uma mente por trás, uma mente criadora, e que inclusive guiou este processo, ela se faz presente no próprio universo. Mas eu queria aqui, com toda humildade, carinho e amor, contra-argumentar a fala do meu amigo, o professor Fábio Sabino, quando ele diz que religiões têm seus livros e, portanto, esses livros, se nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, teríamos que aceitar tais livros como a palavra de Deus. A grande questão é que a Bíblia tem um caráter singular, que nenhum outro livro na história da humanidade pode ter, nenhum outro livro tem. Um desses pontos singulares é que a Bíblia ela se apresenta ao debate. Livro religioso que se apresenta ao debate, eu só conheço a Bíblia. Os outros se furtam, se escondem, fogem do crivo do debate. A Bíblia ela se apresenta dia após dia. Ela mesma dá endereços dizendo assim, olha, procure, busque que você vai encontrar que eu sou verdadeira. Por exemplo, quando ela cita genealogias, quando ela cita cidades, quando ela cita fatos históricos, que são todos verificáveis à luz da pesquisa científica, da historiografia, etc. Então a Bíblia ela tem um caráter singular que ela se prova todos os dias, desde o século XVIII, em inúmeros debates. Uma outra questão sobre a existência de vários deuses. A ideia de vários deuses, ela não pode ser verdadeira pelo simples fato do seguinte: Deus é aquilo que é singular em si mesmo. E se há outra criatura de outra substância igual a um primeiro, então logo não há Deus, porque um é excludente do outro, então só pode haver um Deus. Além do que, a uniformidade do universo exige que haja um único Deus, visto que se nós tivéssemos vários deuses, nós teríamos uma deformidade no universo, porque seriam várias mentes criadoras e não apenas uma. Por isso, eu digo, há um único Deus e esse único Deus se revela na Bíblia Sagrada. Querido professor Fábio? Eu estou vendo que o debate está encaminhando para uma outra temática, a questão da existência de Deus. A discussão não é essa. A discussão é se a Bíblia é a palavra de Deus. E a primeira pergunta que eu pergunto para os três, como se demonstra a autoria divina? Com base em quê? A autoria divina, em primeiro lugar, não é diretamente observável. Se a autoria divina não é observável, nem nos manuscritos, nem no vocabulário, nem na tinta, nem no estilo, muito menos no processo canônico, então como que os senhores dizem para mim e como se observa ou se demonstra a autoria divina? Se ela
é a palavra de Deus, então você está dizendo que existe autoria divina. Com base no quê que os senhores observam isso epistemologicamente e me comprovam isso? Qualquer um pode fazer alguma indagação. Mexeu- E mexeu- depois o mexeu tempo Veja, o tema é o retornará mesmo. ele. Que o O Mirra tema pediu a continua palavra. sendo o mesmo, porque A Bíblia é a palavra de Deus. Exato, mas a gente não saiu do tema ao dizer da existência de Deus, porque quando você tem um criador, todo criador tem que ter um manual. Não adianta ninguém criar um remédio e não deixa uma bula. Ninguém cria um computador e não deixa um manual de como usar esse computador. Se Deus, ele cria o mundo, isso você concordou. Então ele tem que deixar um manual de como ele quer que esse mundo anda. Porque se esse mundo não andar de acordo com o manual de Deus, não vai ter mundo. Um vai engolir o outro. Aliás, um já engole o outro quando não segue esse manual. Então, obrigatoriamente, o Criador, ele tem que deixar um manual, e esse manual é a palavra de Deus, e como o Deus, você concorda que ele existe, o manual obrigatoriamente também existe. Você está Querido colocando a palavra na minha boca. Em primeiro lugar, quando você defende a questão, você defende a questão mono, você é judeu. As primeiras religiões não foram mono, foram poli. Certo. Tá? Tanto o patriarcado foi eno, quando adoravam um. Certo. Então, tem que tomar muito cuidado em querer defender a existência de um único Deus, quando o seu próprio patriarcado não era mono, era eno. Então Mas já ele começa... virou mono. Virou. Abraão. Ah, então, vamos Ele lá? Virou, né? descobriu. Ah, ele descobriu. Aí Ele você tem que me dar as provas e os fundamentos, tá? Então, deixa eu terminar minha fala aqui. Então, se a sua, já que vocês querem estar de Deus, que não é assunto, mas já que você falou da bula, como que a divindade única deu uma bula, como você falou, se o próprio patriarca, então teria que ter várias bulas, porque ele era enoteísta, ele acreditava na existência de outras divindades, falando biblicamente, tá? Biblicamente. Se for entrar no aspecto antropológico, a primeira religião com questões de sociedade e achados arqueológicos descobertos a respeito de questões religiosas e bula foram os sumérios. Os sumérios não eram monoteístas. Os sumérios eram politeístas. Então você tem uma evolução religiosa. Politeísmo, enoteísmo e monoteísmo. Nesse aspecto eu concordo. Religiosamente. O senhor disse que uma... Desculpe, professor, só para ver se eu entendi. O senhor disse que o monoteísmo é uma evolução da religião? Sim. O monoteísmo, a crença monoteísta que vem de Abraão, posteriormente, ele era enoteísta. Josué Sim. 24:2 vai dizer: Sim. vossos pais adoraram outros deuses. Ok, isso é enoteísmo. Para não dizer que é Então, o senhor politeísmo. diz que o monoteísmo é uma evolução da religião? Sim, é uma O senhor aplicação. concorda com isso? Não concordo, não. É o que a Não. Bíblia... Se O você senhor- perguntar e eu não, a puder fala responder, eu do respondo. senhor, tá. Então, vamos lá? Você tem uma evolução, você tem uma construção para o monoteísmo por influência do zoroastrismo. Já começa por aí. O zoroastrismo era uma religião monoteísta. Tanto que você tem um encontro dualístico entre o bem e o mal, que até então, Mirra sabe muito bem disso. A crença enoteísta era que... A crença monoteísta é que tanto o bem quanto o mal provém de quem? De um único Deus. Você não tem um ser maléfico que pratica o mal. De onde vem isso? Isso você vem, essa criação dualística, do próprio zoroastrismo, que não deixava de ser mono, mas tinha uma construção dualística. Então, quando ele entrou da bula, é onde que eu perguntei. Então, qual é a bula verdadeira? A bula do poli? A bula do eno? Ou a bula do mono? Lógico, são todos cristãos. E um judeu ortodoxo vem de esferas monoteístas, vão defender o quê? O monoteísmo. Aí isso é uma defesa de crença, não uma comprovação. Aí o negócio muda. O que nós estamos discutindo é, a Bíblia é a palavra de Deus, só que vocês estão desvirtuando para a questão de divindade, de existência de Deus. Essa é a questão, porque nós vamos entrar nisso aqui, é outro debate. Mas sabe o que é incoerente na tua fala? Só... Que você usa os próprios textos bíblicos para tentar provar que talvez esse Deus não seja único, que talvez a palavra de Deus não seja a palavra de Deus. Porque da onde você tem essas informações? Da própria Bíblia. Sim. Que você diz talvez não ser a palavra Talvez de Deus. não é. Não é a palavra de Não, Deus. não é. É a palavra do homem. Sim. E se é a palavra do homem, talvez Sim. nunca existiu o politeísmo, porque talvez alguém inventou que era o politeísmo. Mas sim. Talvez sempre existiu o monoteísmo. Sim, E, sim. então você também não consegue saber se houve Sim. politeísmo. Vamos lá. Ou Não. se existiram sumérios. O- E também você não consegue me Não. provar Aí são a achados sua arqueológicos. existência. Achados Porque você não arqueológicos. conhece os seus bisavós, você não conhece os seus tataravós. Achados arqueológicos, Achados arqueológicos vamos lá. procurados mediante aquilo que a Bíblia diz. Exato. Não, aí não. Porque ninguém aí- achou nada do nada. Vamos lá. Se procura algo. Aí, pastor, você está colocando a Bíblia. Não, Não, eu estou fazendo uma pergunta para o senhor. Ah, uma pergunta É, que eu tô fazendo? você procura algo do nada
Ou você Eu procura estou- algo baseado em alguma coisa já que se diz que existiu ou que se duvida da existência? Tudo aquilo que eu falo é com base naquilo que existe, não aquilo que Por existirá. isso que eu perguntei pro Então, senhor, agora estou de lhe algo já respondendo. existente ou Então, não? E o que é existente são os achados arqueológicos mais antigos do que a própria Bíblia. Se nós tratarmos a respeito da questão linguística, o paleohebraico não antecede a escrita sumeriana. O paleohebraico vem de uma ramificação semítica que não tem nada a ver com os achados lá atrás. Então são ramos linguísticos diferenciados e você não vai ter um achado arqueológico escrito em hebraico que anteceda os achados arqueológicos sumerianos. Alguém tem uma fundamentação, uma comprovação para me dar aqui? Ninguém tem. Então, diante dos fatos, a primeira religião que foi construída é pela mente, Mirra. Todas as religiões foram construídas pela mente do ser humano. Deus nenhum dialogou com ninguém. E isso é criação por parte do narrador da narrativa. Então quem criou o mundo? É isso que eu estou dizendo. Professor Sabino, quem criou o O mundo? tema aqui não é criação de mundo. O tema aqui é se a Bíblia é a palavra de Deus. É isso que eu vim aqui Não, para mas isso aqui é debater. o mesmo tema. Aí Ok. não é o mesmo tema. Ok. Aí você marca Deixa o eu- debate você tá e discute fugindo. sobre o Deixa eu assunto, voltar, tá bom? nós vamos marcar um outro debate, Aí marca, mas, tá? mas não é palavra Mas minha, não sai pela palavra tangente não, do senhores. professor Sabino, que nós evoluímos. O que o senhor crê, o que essa maioria dessa mesa crê, é uma evolução. Nós evoluímos. Saímos do do Politeísmo. prole e chegamos no mono. Nós evoluímos. Então, pera um pouquinho, nós estamos em evolução. Parece que não é nós que estamos atrasados ou parados no mundo, porque nós evoluímos. Palavra do professor Sabino. Sim. Querido Betão, Eu acho que... Falou só um minutinho. Só não coloque paz na minha boca, pastor, por favor. Eu não falei isso. Eu falei as religiões evoluíram, não o ser humano. O senhor está mencionando as coisas. Religiões uma coisa, ser humano outra. não, mas nós somos reflexo daquilo que a gente crê. Então é o que o senhor fala. Ou crença, o senhor Aí pode é- não aí é o crer, que o mas senhor eu fala. Não, eu creio. não lido com crença. Então, E e olha que eu não sou ateu, hein? Hã? E olha que eu não sou ateu. E olha pro senhor ver só, hein, que eu Eu não sou não, ateu. não creio em Não, tudo, o mas seu eu tenho discurso aqui crença. é teu. Deixa eu voltar a palavra eu- Bispo Betão. É Bispo Betão. Vamos lá, Betão? Vai respeitar o... minha fala. Não, lógico, mas ele também pode interpelar o senhor, tá bom? Sim, pode interpelar. Vamos lá. Eu não acredito nem em bula nem em burla, né? Então, não é só uma bula e também não é uma burla. A palavra, ela é uma verdade registrada de maneira inequívoca. Então, quando eu olhei Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, eu entendi que as duas primeiras letras já está falando do filho, bar. Depois está falando do Aleph Shin, que é Esh, que é o fogo. Depois fala de Yud, que é a mão. Depois fala do Tav, que é um sinal. Então, eu posso ler o Bereshit e dizer, mas há uma intenção por trás desse texto. Quer dizer, eu estou lidando com fundamentação. Só que essa ex-exegese, né? Não é uma exegese, uma ex-exegese. Aí o senhor tem que Porque tomar eu estou- cuidado, bispo. O senhor quer falar de gematria, só que bar é aramaico, não é hebraico. O senhor cita o texto em hebraico, Bereshit bara Elohim, vai falar de bar, que é isso, que é aquilo. Mas bar é aramaico. Tudo Não é bem. hebraico. Eu tô dando- Então, se eu falar de exegese, se policie na sua argumentação, que é melhor. eu Você estou- está cometendo várias falhas. E tem um judeu aqui do seu lado para te corrigir também. Eu estou- Então, tem humildade que é melhor, viu? Antes de começar a afinetar, que é melhor assim, tá? Vai Cuidado lá, aquilo que o senhor está dizendo. Querido Bispo. Eu lamento a incredulidade. Né? Eu só vou lamentar a incredulidade, porque ao final de Graças tudo, a Deus que eu sou eu incrédulo. continuo com a minha fé. E o incrédulo, assim, imagina que eu tomei um suco de laranja antes de chegar aqui, e vem para uma mesa o cara fala assim, a laranja não existe. A laranja não é inspirada. A laranja não sei o que. Eu falei, tá bom, querido, eu tomei o suco de laranja. Então, eu tenho a experiência. Eu tenho experiência e tenho hebraico. Eu conheço muito mais hebraico do que ele, que já tive no debate. Vi que ele não conhece tanto hebraico, ele começou ali a gaguejar. Jesus Aqui amado. tem o Mirra que sabe hebraico. Hoje a gente pode tirar a prova se sabe ou se não sabe hebraico. Gente. Se faz ou se não faz uma exegese de hebraico de verdade, ou fica pegando textos aqui e ali para comprovar a sua incredulidade. Então, tudo bem. Se a questão é dizer assim, olha, a Bíblia, eu sou incrédulo e eu não acredito na Bíblia, e eu venho aqui dizer que eu não acredito. Então, o professor Sabino, ele sentou aqui dizendo que ele não acredita na Bíblia. Então, tudo bem, vamos respeitar. Não sei se a palavra é respeito, a palavra é vou entender. Porque a Bíblia cita o seguinte, né? O eunuco estava lendo a Bíblia, né? Mas ele não estava entendendo. Aí Deus mandou Filipe para dizer assim, olha, você entende o que você lê?
Como que eu vou entender se não estão me explicando? Então, a Bíblia é um livro mais importante do que mais escrita. importante para ser interpretada pelo ser humano. Que palavra de Deus é essa que quem lê precisa de um intérprete humano? Não é palavra de Deus? É muita ignorância. Já que você quer me desafiar no hebraico, se eu conheço ou não, vamos fazer só umas palavrinhas hebraicas, vamos ver quantas sílabas existem no vocábulo hebraico, já que o senhor conhece hebraico e falou de exegese. Bom, o senhor não sabe nem tema fazer nem não é distinção hebraico. mas quem tá puxando é ele. O tema é, Hã? Isso, gente. o tema é se a Bíblia É a palavra de Deus, a concordo. palavra de Deus. Calixto, Vai mas a lá, partir do Bispo momento que a pessoa me Bertozzi. desafia, que eu não conheço hebraico, ela conhece muito mais do que eu, que isso é o ad hominem, é a tal da carteirada, eu provo para ele que ele não sabe hebraico. Nem exegese. Se eu Então- colocar 3 palavras em hebraico, ele não vai fazer distinção silábica de nada, mas nem saber nem o que é ali de sílaba aberta, nem sílaba fechada, nem átona e nem tônica, que eu provo aqui ao vivo para todo mundo Então, ver. vamos lá. Pela ignorância Eu que quero chega. marcar um debate aqui com o professor Vamos Sabino marcar. Vem da e o carteira Betão pra ver. chama o Vem Mirra. só e da o carteira. Mirra Eu sou pra mediador. gente Eu falar sou sobre mediador aí, hebraico. vai ver. Vou te Quem mostrar que você sabe vai dar hebraico? carteirada aqui. Eu vou Tá, provar que os dois não vou sabem. voltar a palavra, Se Betão, hoje se pra- manter é uma coisa. começar a palavra dar do carteirada, esse negócio vai Betão mudar. para concluir. Eu lamento. Pra concluir. Eu lamento eu a também reação lamento. dele, viu? Para concluir, vai, eu Betão. lamento a reação dele. Primeira vez que ele está aqui, né? Vai lá, Betão. Lamento essa reação. Porque o debate, ele existe numa provocação sadia para que as pessoas possam realmente falar. Provocação aquilo. sadia não, tiração é diferente. Eu não sou burro e nem idiota. Vai Então lá, se ó. componha. Vai lá, Betão. Que triste, hein? Vai lá, Betão. Então, ó, eu estou continuando meu argumento, né? Ele está interrompendo constantemente, mas isso é um pouco da sua Do sua calor, situação, do seu Betão. calor, da sua situação de sentir excluído, não tem problema. Então, com certeza, a matemática, ela dá uma verdade. Quem que vai escrever? Quem que vai registrar? Vai registrar quem entendeu aquela verdade. Então, a Bíblia é sim um registro, e quando você vê o Gênesis, e quando você vê tantas coisas fortes que existem ali, que um homem não poderia ter escrito. O homem não poderia ter escrito aquilo. Aquilo não é uma produção de homens. Aquilo é uma produção de uma inspiração inequívoca. Porque Deus nos falou que nós somos o quê? Cartas vivas. Eu posso ler Deus na sua vida. Então, a Bíblia é um registro. Se fosse a totalidade de Deus num registro, e aquele que é analfabeto não teria contato com Deus? E quantas pessoas você conhece, pastor Calixto, que não sabem ler e ler a Bíblia? Eu conheço. É impressionante. A pessoa é analfabeta e ela lê a Bíblia. Você fala assim, mas isso realmente é um milagre, isso é um mistério, isso é uma revelação. Então eu estou aqui com toda certeza para declarar a Bíblia inspirada por Deus, dada aos homens que registraram a sua experiência. Essa experiência em hebraico pode ser bem sim exegeticamente estudada, não com a mágica de colocar para tirar. Não é assim que o mágico faz? Tá. O mágico põe a bolinha, faz assim, aqui a bolinha, mas ele que pôs. Então, o texto tem que extrair o que está ali, não o que eu quero colocar. Ok, querido Mirra. Veja, eu volto a dizer que o assunto, a existência de Deus, está totalmente atrelado ao nosso tema. Dizer que a Bíblia não é de Deus, mas que pode haver um Deus, é a mesma coisa que dizer que alguém criou esse estúdio sem pensar como é que esse estúdio vai estar funcionando. Nós estaríamos num iminente perigo se essas paredes iam cair, se essas lâmpadas iam nos cegar os olhos. Ok. Não tem como a gente fugir do tema, Sabino. Eu tô achando que o Diego Sobre tá esse fugindo do assunto. debate. E viu? eu doidinho digo pra mais, falar. quando você estuda sobre o tabernáculo de Deus, o Mishkan, naquela época tão primitiva, Sim. que os maiores matemáticos hoje, os maiores arquitetos Incrível. hoje não seriam capazes, com toda a Verdade. tecnologia, de reproduzir o tabernáculo de Deus. Não tem Impressionante. como negar que aquilo não é de Deus. O tabernáculo, mais de 4.000 anos atrás. Quem estuda a história do Bet HaMikdash, como era feito o Mishkan, que andava no deserto, numa época de deserto, sem nada, sem qualquer tecnologia, sabe que aquilo só pode ser de Deus. E se hoje nós estamos aqui, não é somente porque existe Deus, é porque esse Criador, ele deu um manual. Não tem, qualquer produto que você tem, você precisa de um manual, senão o mundo não existiria. Você está aqui, isso prova que existe Deus, e isso prova também que esse Deus tem um manual, que é a Bíblia. Vamos lá. Ok, querido Ivo, querido pastor Diego. Vamos lá. Já eu dou a palavra ao senhor, pastor Sabino. Com todo respeito ao meu amigo Fábio Sabino, né? Mas é a pessoa que eu tenho para contrapor, né? Afinal de contas, os outros colegas aqui, basicamente, estamos caminhando na mesma direção. Então, não é nada pessoal, tá? Vamos lá. O professor Fábio, ele perguntou, e é uma pergunta realmente pertinente ao tema,
Como demonstrar que a Bíblia é a palavra de Deus, visto que não há uma demonstração epistêmica ou epistemológica, né? A grande questão é, a Bíblia ela já demonstra isso através do cumprimento de profecias. Por exemplo, como que a Bíblia ia adivinhar, né, se não fosse algo profetizado, que o povo de Israel ia ser levado cativeiro pelos babilônicos, né? Então, a não ser que fosse uma profecia historicizada, isso aí é um problema, isso aí já era um debate longo, a não ser que fosse uma profecia historicizada, não haveria a não ser uma intervenção divina que a Bíblia acertasse tal profecia. E, de fato, quando nós estudamos um pouco a fundo isso, nós vemos que, de fato, é uma profecia. Inclusive, Daniel, Isaías são livros proféticos e trazem muitas profecias que vaticinam essa intervenção divina na Bíblia. Uma outra questão que o professor Fábio colocou foi que Abraão era enoteísta, né? Isso é, Abraão adorava vários deuses, né? Conhecia vários deuses da região de Ur dos Caldeus. A grande questão é que o professor Fábio ele tira essa informação da Bíblia, da própria Bíblia. Mas se nós formos validar, tirar as informações da própria Bíblia, o primeiro homem da humanidade, ele era monoteísta, que era Adão, né? Então, o senhor Adão, que vem de Adamar, né? Adão, ele era monoteísta. Então, pegando a Bíblia como padrão, o primeiro homem, ele era monoteísta e não enoteísta, nem muito menos politeísta. Acerca dos escritos sumérios serem os primeiros, nós podemos dizer que é verdade, até onde nós sabemos, até onde a pesquisa caminha, os escritos sumérios são datados como os primeiros escritos. Isso é um fato, não tem como negar. A grande questão é que o escrito do judeu, quem estudou hebraico sabe, o paleo-hebraico tinha cerca de 7, no máximo 8.000 palavras, né? A última pesquisa data de 8.000 palavras. E foi um idioma que desenvolveu-se tardiamente, justamente pelo fato dos judeus terem sido cativos no Egito. Inclusive, nós encontramos no Egito proto-cananeu, que é uma espécie mais primária ainda do proto-hebraico, né? do paleo-hebraico, do primeira forma de hebraico, demonstrando que esse povo esteve lá, foi cativo e por isso a sua escrita desenvolveu-se tardiamente. Inclusive o Gênesis é um tratado teológico que rebate os tratados teológicos egípcios e das nações circunvizinhas. Tá? Acerca a influência do zoroastrismo. É verdade que houve uma troca de informação, um compartilhamento entre o judaísmo e o zoroastrismo. Isso nós não negamos, eu acho que nenhum judeu nega, isso não tem como negar. Afinal de contas, foi cativo, né? O povo judeu foi cativo dos babilônicos, mas a teologia judaica, ela desenvolve-se antes desse cativeiro. Vide, por exemplo, o livro de Juízes, no capítulo 4, titulado de O Cântico de Débora, que é datado hoje pela gigantesca maioria dos especialistas em crítica textual e manuscritologia do século XII, 11, no mínimo 11, mas 11, 12, antes de Cristo, portanto, muito antes do cativeiro babilônico, aonde ela reverbaliza, cantando de forma poética, cantando o momento em que Deus encontra com Moshe no Monte Sinai para lá dar-lhes as tábuas da lei. Então, a teologia judaica, ela desenvolve-se muito antes do cativeiro babilônico. Então, o zoroastrismo não é a fonte do judaísmo. Houve-se uma troca de informações, era algo pertinente, todo crescente fértil, em todo Antigo Oriente Próximo, esse compartilhamento de informações, até de linguagem. Mas não necessariamente uma religião é a origem ou a matriz da outra, não sei se foi isso que o professor Fábio quis dizer, e para não monopolizar a nossa palavra. Por favor, professor Obrigado. Fábio. Bom, a pergunta que eu fiz foi: como se demonstra a autoria divina do que a Bíblia é a palavra de Deus? O nobre Diego Fernandes colocou cumprimento de profecias. Se você for procurar datações plausíveis epistemologicamente, não vai encontrar. Então você tem uma construção anacrônica disso. É um anacronismo. A não ser que a pessoa comprove em qual período está o escritor original com fundamentação no quê, para dizer que de fato e verdade houve um cumprimento profético. Isso aí, para provar, aí não vai existir. Aí é crença e fé. E crença e fé, para comprovação, não é válido. Você precisa de uma comprovação fora disso. Não basta crer que houve. Está escrito aqui em Isaías, houve cumprimento aqui no período babilônico, por Nabucodonosor. Tá, você tem um documento que possa comprovar que a profecia estava escrita antes desse período e que não foi reformulada posteriormente, ninguém pode provar isso. Esse é um dos problemas mais existentes que tem. O Mirra colocou que se demonstra a autoria divina. Um exemplo que ele deu foi a construção do tabernáculo. Como pôde pessoas terem construído Mirra? E as pirâmides, filho? Pelo amor de Deus.
Não. Deixa eu só continuar meu raciocínio. Você quer falar de construção de tabernáculo como se fosse uma verdade absoluta. Se você falasse do templo, eu até concordaria. Tem algum elemento plausível do tabernáculo? Existe algum achado arqueológico que possa Com comprovar certeza. que existe o tabernáculo? Com certeza. Ok, então depois você... Arqueológico. Então depois você nos dê, por gentileza, quais referências da ciência, da parte da arqueologia, né, das revistas científicas, dos arqueólogos, que encontraram, né, o local exato, a datação exata e os materiais comprovadamente do tabernáculo, tá? Mas, só concluir meu raciocínio, ok. porque aí eu tenho que responder para Depois você me 3, passa, né? Depois passa, senão Sim, já fica sim. difícil. 3 falarem, aí eu não consegui responder, vai ficar ruim aqui o diálogo. Então, o que ocorre, gente? As pirâmides. Então, o camarada usar um elemento, que é a comprovação do tabernáculo. Então, vamos usar as pirâmides dos egípcios, senhores, que vai comprovar suas divindades também. Nem se compara. Entende? Então, estão lá as pirâmides, né? As pirâmides lá estão. E as pirâmides são mais antigas do que o tabernáculo. Por quê? O tabernáculo é um desenvolvimento que vem por intermédio de Moisés, que é como se fosse uma réplica para o templo. Só que o povo já estava dentro do Egito, né? E as pirâmides são mais antigas. Aí acho que cronologicamente não ficou muito bacana essa alusão do Mirra. Mirra, tem que tomar cuidado em querer trazer uma construção com uma comprovação. O bispo, infelizmente, é o que eu menos terei que responder, porque é um camarada que espiritualiza tudo. Respeito, porque é um bispo, é a crença e a fé. Aí a única coisa que vai falar é sempre a mesma coisa repetida. Bereshit bara Elohim reshmai vitharat vihara haitatu vavu veheshekal penei veru Elohim era fetal penei. Então, pelo amor de Deus. Então o camarada vai ficar sempre aquela repetição, sempre a mesma ladainha e a mesma coisa e não sai disso. E não respondeu minha pergunta. Como se demonstra a autoria divina da Bíblia? Novamente, a autoria divina não é diretamente observável nos manuscritos. É outro problema. Se a Bíblia é a palavra de Deus, uma pergunta vos faço para os 3. Qual que é a palavra de Deus? É o Códice Sinaítico, Códice Vaticano, Efraimita, Claramontano, Sangalenses? E para o Mirra, eu pergunto, Mirra, qual é a Bíblia, a palavra de Deus? É o texto Leningrado B19, OR 445, texto maçorético, Septuaginta, Pentateuco Samaritano? Isso vai ser pior para quem defende o Novo Testamento. Aí o debate vai Para ser com quem eles. defende o Novo Testamento é bom. Mas aí o debate vai mudar de Ok? rumo, porque aí vai Por ser quê? com eles. Para você falar de Bíblia, olha só, gente, olha o exemplo que o Diego até usou de Adão. Se a Bíblia é a palavra de Deus, a pergunta é: a construção da Bíblia, o documento que vocês têm em mãos, teria que ser desde quando? Desde quando? Alguém pode me dar a datação? Se vocês colocarem, que eu sei que todos vocês acreditam nisso, que de fato e verdade Adão e Eva existiram, eu pergunto, quando é que surge a composição da história? O Mirra vai entrar, eu já sei, na tradição oral. Pois bem, se a tradição oral é a validação para a construção que a Bíblia é a palavra de Deus, volto novamente. Então temos que dizer que a tradição oral de outras religiões que antecede o relato judaico também é a palavra de Deus. Como exemplo, os sumérios. Só tem a diferença entre os sumérios e o judaísmo. É que a escrita dos sumérios, a história da religião dos sumérios, dentro dos seus achados arqueológicos, antecede qualquer registro a respeito da Bíblia. Como você me explica isso, Mirra? E a pergunta que eu fiz para os demais. De registro. Vamos falar... Deixa eu só... Eu vou voltar a palavra já com o Betão e com o Mirra, mas eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor Sabino, se ele assim o permitir. Professor Sabino? Pode falar. Ok. Eu vou fazer uma pergunta ao senhor. O senhor é nascido em berço evangélico? Não. O senhor se converteu em alguma época? Sim. Não, converti não, é? Fui para a igreja, vou dizer assim, né? Não, o senhor se converteu ou não? Fui batizado, sim. Então fui. o senhor se converteu. Goste o senhor ou não Pastor, dessa palavra, essa é a palavra que se deu. O que é conversão para o senhor? Não é o senhor que está me Outro fazendo debate, a pergunta, eu estou fazendo a pergunta O senhor pro está fazendo a pergunta, o senhor quer que eu Isso. responda aquilo que o senhor quer ouvir. Não, Eu vou responder o que o senhor quer. Vai lá. eu não quero que o senhor me responda o que eu quero Então eu ouvir. respondi, o senhor me rebateu. Eu quero que o senhor responda o que é uma conversão
dentro daquilo de que na época que o senhor ou aceitou Jesus, ou foi na igreja, o senhor tinha como concepção. Não estou dizendo hoje, eu estou dizendo naquela época. Então, faz uma pergunta, conversão o senhor entende como deixar de beber e deixar de fumar é uma conversão? Oi? Para quem bebia e fumava... Não, conversão pode ser entrar à direita ou à esquerda. Ok, então eu não fui convertido, pronto. Então, eu estava na religião, fui batizado, era pregador, mas nunca fui convertido porque eu nunca deixei de fazer aquilo que eu sempre gostei de fazer. Ou seja, o senhor, na verdade, nunca se converteu. Ok, respondi sua pergunta. Por o seu conceito, não. O seu conceito, não, mas pro meu sempre foi, então. Pronto. Então, o senhor, em algum momento, teve uma crença. E depois o senhor... Continuo tendo. Oi? Continuo tendo. Não, crença. o senhor acabou, o senhor começou o debate dizendo que o senhor não trata de crença, que o senhor trata de fatos. Não tratar uma coisa, dizer que eu não tenho a outra. São coisas distintas aí, tá? Não, foi o senhor que disse. Se o senhor quiser, eu volto o vídeo. O senhor disse que o senhor não crê. O senhor trata de um debate, eu não debato crença. Não quer dizer que eu não tenha, pastor. São coisas distintas. Esse é o problema que o senhor não entendeu, tá? Eu falei que dentro do debate eu não debato crenças, mas eu tenho então, crenças, em algum momento, o senhor perdeu a crença evangélica ou crença, ou o nome que o senhor quiser dar, porque hoje o senhor rebate ela. Eu sou um crítico, pastor, eu sou um exegeta. Então, por isso que eu estou perguntando. A função do exegeta é isso. Não, mas o exegeta, ele é nércio? Ele é o quê? Porque a Bíblia diz o nércio em seu coração não a Deus. Não, aí você está usando um provérbio. Então, por isso... Não, o provérbio não, eu estou usando o texto. Que não há Deus. Eu digo que há Deus. Ah, então tá. Mas aí se é o Deus da Bíblia é outra história, tá? Então, aí, ok. No Deus da Bíblia, sim. No Deus da Bíblia eu sou incrédulo. Porque é um Deus criado, é diferente. Então, por isso que eu digo ao senhor, se o senhor, nós cremos no Deus da Bíblia, então o senhor desconstrói... Então, nós cremos no Deus da Bíblia. Então, o senhor desconstrói essa ideia. Sim. Ou então, em algum tempo, o senhor creu no Deus da Bíblia. Lógico, com certeza. E aí o senhor deixou de crer. Sim. E porque o senhor, por conhecimento... Por estudo, sim. Por estudo, chegou a um conhecimento que esse Deus da Bíblia não existe. Não é que não existe, ele foi criado, é diferente. Quando você diz que ele não existe, é que ele nunca existiu. Se eu criei algo e ele não... Criado. Então, ele é criado. Ele é criado. Não é criador. Isso, ok. Pastor, eu posso fazer um comentáriozinho breve? Eu sei que meus amigos por querem favor. falar. Muito rapidamente, só para mim não perder aqui, foi da minha área, a datação anacrônica dos documentos citado pelo... É que eu nem terminei minha fala, né, gente? Perdão. Por favor, é isso que eu tô dizendo, Perdão. Aí agora é 4 contra 1. Não, 4 não, professor. Eu só lhe fiz uma pergunta. O senhor tem todo o tempo para responder. É porque eu não tô respondendo todos aqui, porque senão não, mas o senhor tem todo o tempo para responder. Não sei quem usou, acho que foi você que usou o exemplo de Adão. Foi o Diego que o senhor respondeu. Isso, foi a respeito de Adão. O que acontece, gente? Novamente, respeito à crença, porque nós somos um país cristão. É cultural. Adão existiu? Eva existiu? Epistemologicamente? Não, senhores. Aí nós dependemos de qual ato? Ato de crença e fé. Tem como o ser humano surgir do barro e uma mulher nascer da costela de homem? É isso que diz a palavra de Deus. Cientificamente, ainda mais para um matemático, impossível isso. Nós dependemos de qual elemento? Fé e crença, senhores. É isso que eu não debato. Mas então explica para todo mundo como a gente está aqui hoje. Aí... Como a gente está aqui? A gente estamos tudo está bem. aqui porque eu vim de carro, de condução, acordei tudo bem, cedo. mas como você está aqui? Você tem paz? Sabino, Sabino, você é mais inteligente do que isso, né? Então, aí você está sendo cético e querendo desprezar a mesa, né? Você acha que nós não sabemos? Você acha que eu não sei que eu cheguei aqui de carro? Sabe por quê, pastor Calixto? Pastor, aí não chama a gente de burro, né, Sabino? Você pode até ser mais inteligente que nós, mas chamar nós de burro também, aí você quer o quê? Eu não estou chamando de burro. Você acha que nós não sabemos que alguém chegou aqui de carro ou de metrô? Toda hora vocês estão saindo do tema do debate. Eu vim aqui para debater o quê? Qual foi a proposta? Tá, ok. Então o senhor pode debater a proposta, desde que o senhor mantenha o respeito. Os senhores estão querendo sair fora do tema? Não, desde que o senhor mantenha o respeito, o senhor vai ter todo o tempo... até agora. Desde que o senhor mantenha o respeito, o senhor vai ter todo o tempo e nós vamos ser bem plausíveis para ouvir o senhor. Eu estou mantendo o respeito até agora e estou até agora tentando entrar no debate, que eu não consegui fazer. Eu fiz uma única pergunta no debate. Por quê? Porque os senhores estão saindo fora da temática. Os senhores querem entrar no debate, se Deus existe, o me acabou de perguntar. Por que o senhor está aqui? É por uma lógica. Você vai falar que é por Deus. Aí eu pergunto, qual Deus?
O Deus da sua fé e da sua crença, minha, sim, senhor. Podemos conversar? Isso, Calma, mas, vamos lá, você só um tá falando, minutinho. deixa eu falar um pouquinho. Não, eu já falei, se vocês toda hora me interrompendo eu deixar eu concluir, vai ficar difícil. Mas é que eu quero falar sobre essa Então, fala. Deixa só o Sabino concluir, por favor, Mirra. para depois vocês falarem que eu estou sendo desrespeitoso. Vai lá, Mirra. Porque ó, Vai nós lá, estamos Sabino. esticando novamente o tema para a pergunta. Deus existe? Esse é o tema que o senhor está colocando. Não é isso. Agora vocês querem perguntar da origem do universo, da origem da vida. Olha o tema para onde está indo. Pelo amor de Deus, gente. Tá bom, podemos Poxa, falar então eu só queria focar no tema. Pera um pouquinho, tema. Agora, se os senhores não quiserem debater o tema, ok, nós paramos e marcamos um debate a respeito disso, então, senhores. Primeiro que eu não sou biólogo, para perguntar a origem da vida. Agora, qual Deus que criou o universo? Os senhores vão defender a crença e a fé dos senhores, que eu sei. Mas com base em quê? Qual fundamento? Nenhum. Crença e fé, apenas isso. O senhor concluiu? Obrigado, pastor. Pastor Diego fez uma indagação. Eu só quero frisar, com todo respeito ao meu amigo professor Fábio Sabino, que eu não estou em nenhum momento falando de crença e de fé. Eu estou trazendo dados e que são verificáveis, tá? Minha crença e minha fé eu não trago É que comigo. eu tava falando de Adão. Não, Tentei eu sei. falar de Adão e não Tá, consegui. não, Tá vendo tá. novamente? Tá. Aí Vamos eu fui lá. interpelado a respeito de Você quer quem concluir criou já, então. Adão? Mas só Fica um difícil minutinho, assim pra mim. Sabino, se você não concluiu a sua fala, foi porque você mesmo não deu continuidade. Não, porque vocês Eu dei estão- o tempo pro senhor concluir Porque e eu vocês- perguntei pro senhor agora no final da sua fala. Professor, o senhor concluiu, o senhor me disse obrigado, concluí. Porque Ô, Sabino. vocês estão sendo interpelado fora Então, do tema por da favor, o proposta. senhor Vamos tem lá, o professor, tempo complemento. pro senhor concluir Ok, sobre Adão. então vamos O lá. senhor precisa? É isso que eu estava falando. Por favor. Deixa eu concluir então. Então, quando você diz que a Bíblia é a palavra de Deus porque ela é única, indivisível, conforme você colocou, a respeito das profecias, a respeito da criação do homem, o que acontece? Cientificamente, esquece essa existência. Se nós formos fazer uma construção teológica da existência da narrativa de Adão e Eva no conteúdo, aí o negócio já muda. Por quê? Porque nós temos outros contos, outros relatos que antecedem o relato bíblico da criação de Adão e Eva, trazendo a mesma proposta como os escritores bíblicos, que origina-se de uma parte da divindade, que é o fôlego da vida que se dá, e o homem do pó da terra. Nós temos outros relatos, como Enuma Elish, nós temos Gilgamesh e tantos outros contos que antecedem os relatos bíblicos que vai trazer essa narrativa. Então nós temos readaptações por parte dos escritores da narrativa do Gênesis, modificando a concepção politeísta que era dessas religiões para uma concepção mono. Logo, eu não posso fazer o uso da criação de Adão e Eva como uma proposta e um fundamento que a Bíblia é única porque apenas ela diz isso. Já não posso dizer isso, porque outros contos e relatos já diziam. E eram poli e não eram mono. É nesse sentido que eu queria te explicar. Posso Nós não falar temos agora? fundamento para isso. Agora sim, muito obrigado. Posso falar, pastor? Por favor. Vamos lá. Só para, assim, sem querer proporcionar nenhum demérito ao professor Fábio Sabino, mas quem quiser pode voltar ao vídeo. Eu não disse que a Bíblia é a palavra de Deus, porque só ela fala que Adão e Eva foi criado, etc. Eu disse que o professor Fábio Sabino usou a Bíblia, o texto de Gênesis, falando que Abraão era politeísta ou enoteísta. Aí o que foi que eu disse para ele foi, se o senhor está usando a Bíblia Para como comprovar padrão, o politeísmo, para comprovar o de politeísmo, Abraão. então eu vou usar a própria Bíblia para comprovar que o monoteísmo é mais antigo. Exatamente. Foi esse padrão, eu não quis dizer que Adão prova que a Bíblia é verdadeira. Posso Segundo- interpelar nessa primeira Claro, fala? lógico. É quando eu fiz referência à questão bíblica, eu já tinha feito referência da arqueologia. Eu só entrei no mérito para discutir a comprovação arqueológica dos sumérios, que são poli, com a construção patriarcal que eu tinha me direcionado ao Mirra. E eu vou chegar Foi nessa... nesse sentido que eu entrei. Muito Vai obrigado. lá. Eu vou chegar nessa parte arqueológica aqui, eu anotei para falar sobre isso. Então, e segundo esclarecimento, eu não estou em nenhum momento colocando nada de crença e fé aqui. Eu sou um apologeta evidencialista, eu trabalho com evidências. A minha fé eu não ponho na mesa para debate. Minha fé está no meu coração e ninguém vai tirar ela daqui e eu vou morrer com ela ou vou ser arrebatado com ela. Mas na mesa eu sou evidencialista, puramente evidencialista. Vamos lá. O professor Fábio falou sobre anacronismo de manuscritos. Mas a crítica textual ela vem evoluindo muito, né, nesses últimos anos. Inclusive, quem quiser pesquisar em casa, pode pesquisar uma inteligência artificial chamada Enoch 2, que está substituindo, inclusive, o Carbono 14, que data os manuscritos. Inclusive, manuscritos de Daniel e de Isaías estão sendo datados, redatados, como mais antigos. O professor Fábio, ele é um especialista em crítica, o professor Fábio é um especialista em crítica, ele sabe que o que eu vou falar aqui é algo altamente científico, não é algo de fé, de religião, de igreja, de crente, é algo de crítica textual. Você sabe que é muito plausível, não estou dizendo que mas é a melhor probabilidade, não estou dizendo que é a certeza, probabilidade. Na crítica nós trabalhamos com probabilidade. A melhor probabilidade
é de que a diferença de um original, de tempo, de um original para uma cópia, seja de até 100 anos. Essa é a melhor probabilidade, dado o tempo de circulação, para aquele documento virar aceito na comunidade, etc. Então isso... Só um adendo, você está se referindo ao novo, não ao antigo? Não, estou me referindo a Isaías e Daniel. Que o Enoque Então, a Enoque está redatando para anos atrás. Então, vamos lá. Então, isso aí só pode ser válido quando houver uma manifestação por parte da academia e não por uma metodologia. Para que haja garantia dessa metodologia, é necessário que haja mais pesquisas para ver se esse exemplo metodológico é válido ou não. Nesse caso aí, só a academia pode responder. Você trouxe uma probabilidade, entende e respeito. Mas para você trazer uma pontuação, algo, vamos colocar, fundamental, aí eu preciso de um desenvolvimento melhor dessa metodologia e a aprovação da academia. Apenas isso. Então vamos lá. Tá? Só para concluir a fala aqui, sobre o que o Fábio falou, isso é verdade, tá? A academia, ela vaticina e já está vaticinando. Então o que eu estou falando aqui não é algo que eu tirei da minha cabeça. Quem quiser dar um Google aí, pode pesquisar. A academia está vaticinando essas informações que eu estou dando aqui. Um outro detalhe. O professor Fábio falou sobre os sumérios, que é os achados arqueológicos. Só que muitos dos achados arqueológicos dos sumérios, eles não vêm contrapor o que a Bíblia diz. Muitos vêm até andando de mãos dadas. Por exemplo, os sumérios relatam que eles são os sobreviventes da grande enchente, reluzindo o dilúvio. Observe que no começo da minha fala, eu falei que as comunidades compartilhavam informações e que o Gênesis, o Bereshit, é uma teologia judaica que vem confrontar as teologias que estavam ao redor. Então, em momento nenhum, eu nego que há esse compartilhamento de informações, que as culturas compartilhavam informações. O senhor só não acredita que a teologia judaica foi influenciada por ela? Influenciada não, ela na verdade vem contrapor, ela vem contrapor, é um contraponto. Se você pegar o épico de Gilgamesh, por exemplo, você vai pegar lá a suposta arca de Gilgamesh e comparar com a Arca de Noé, você vê que a Arca de Noé, ela é vaticinada pela engenharia naval. É algo, assim, para a época, assustador, aquelas medidas que é dada no Gênesis, que o épico de Gilgamesh não chega nem perto. E quando você pega o Enuma Elish, a criação lá de Enuma Elish com o de Bereshit, você vê que tem paralelos, mas são paralelos que contradizem. Por exemplo, a Bíblia não mostra Deus criando as águas. Mostra que Deus tira a terra de dentro das águas. Aquilo é uma afronta direta ao épico de Gilgamesh. Outra coisa que o professor Fábio falou... Posso fazer falou... um contraponto nisso? Claro. A respeito do que você está dizendo é que o objetivo dos escritores do Gênesis ou do Pentateuco é justamente tirar o quê? A crença polieno e transformar para mono. Agora, o que você não pode provar é que os relatos bíblicos antecedem esses relatos. Isso não tem como, isso é impossível. O relato do dilúvio é justamente o que nós temos na Bíblia hoje, em Gênesis, é a adaptação dos contos que antecedeu, e não o contrário. Não foram os escritores do Gênesis que compuseram o relato do dilúvio, aí vieram Enuma Elish, Gilgamesh, Atrahasis e tantos outros contos e fizeram uso. É o contrário. Aí nós temos que depender do contexto temporal. Quem dependeu de quem, tá? Aí o senhor vai me perdoar, mas há um lendo engano da parte do senhor, porque veja bem. O que nós temos é a grafia suméria antecede a grafia judaica. O que é grafia, pessoal? Grafia vem do grego grafer, que quer dizer escrever. A escrita suméria, ela antecede a escrita judaica. Isso eu já coloquei que, de fato, a escrita judaica desenvolveu-se muito tarde, inclusive vem do proto-cananeu, que você encontra lá no Egito, foi encontrado escavações arqueológicas, o proto-cananeu. Por quê? Porque os egípcios escravizaram o povo judeu. Os egípcios eram potência... O senhor está dizendo que Israel ficou quase 400 anos sem poder evoluir. Sem evoluir, preso, escravizado. Então, o que acontece? Isso é elemento de fé, gente, pelo amor de Deus. Não, isso aqui que eu tô falando... Comprobatório, isso aqui é... Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor acha, tudo bem que o senhor vai dizer que não há comprovação que Israel ficou cativo no Egito, mas o senhor acha que um povo cativo, o senhor é um homem inteligente, o senhor vai ver que o próprio, imagine o Nordeste, não sei se o senhor conhece o Nordeste do país. Conheço. Então, eu sou gerado no Nordeste do país, e queira ou não, o senhor sabe que o Nordeste do país se tornou um cativeiro político, de políticos que vivem da desgraça do Nordeste. O maior lençol freático desse país passa debaixo do Nordeste. Então daria para se acabar com a seca no Nordeste. Só para o senhor ter uma ideia, não é coisa, mas eu estive em 5 cidades do Nordeste. As 5 cidades que eu tive, em 4 eu abri poços artesiânicos e acabei com o monopólio do carro-pipa na cidade.
acabei com o monopólio do carro-pipa na cidade. Eu não sou bem visto, porque eu acabei com o monopólio de alguns políticos na cidade. Então, o senhor não dá para dizer que um povo que é escravizado, que ele tem a mesma condição de evoluir daquele que o escraviza. Não tem como. Qualquer povo escravizado, ele acaba se tornando... Porque o senhor sabe disso. Eu acho que o senhor talvez seja a maior prova nessa mesa, vamos lá, que o conhecimento liberta. E como liberta. E como liberta. Então, eu estou pegando na sua fala. Então, vamos Se lá. um povo Eu queria que finalizar, ficou 400 anos Eu no não falei Egito, nada aqui. eles estão no mesmo nível de conhecimento do seu escravo, de quem o escravizou, então parece que a história Vamos não lá. é verídica. Eu posso finalizar, professor? Rapidinho? Pode, Vai só, lá. é Posso só um finalizar? contraponto, Vai só lá. para o Diego finalizar. Só posso finalizar aqui? É que eu até peguei aqui o raciocínio, mas vamos lá. Eu tinha falado sobre. O professor Fábio interrompeu falando sobre a grafia, que é a grafia. Certo. E eu falei sobre o egípcio. Aí o professor Fábio falou que é crença de fé. Não. Por exemplo, a via de Horus, que é citada no livro de Êxodo, quando o povo sai do Egito, que Deus diz, não vai por esse caminho, vai por aquele. Essa via de Horus, que foi uma via fortemente militarizada pelos egípcios, por causa da fuga dos Ixos. Isso que eu tô falando não é Bíblia, isso é história, isso é arqueologia. A fuga dos Ixos fez com que Faraó tomasse a decisão de militarizar suas fronteiras e ficou apenas uma via possível de escape. O autor de Gênesis só poderia saber daquela via de escape se de fato ele tivesse conhecido a geografia egípcia, além do que eu já citei o proto-cananeu encontrado lá no Egito. Agora, para finalizar, eu sei que não é o tema e a minha intenção não é fugir do tema, desrespeitar a nossa plateia que veio aqui para ver esse tema, mas o professor Fábio falou, e eu, não, como apologeta cristão, não tenho como não comentar, é impossível, né? Pedir para uma serpente não morder um sapo. Deus criado pelo homem. Veja, qualquer outro Deus ele pode ser criado pelo homem. O Deus judaico-cristão não. Por quê? Porque se o homem cria algo para justamente lhe trazer mais conforto, para justamente lhe trazer mais prazer, para justamente lhe dar mais possibilidades. O Deus conforme o seu ventre. Deus judaico-cristão não. É um Deus que vem e diz assim, olha, não cobice a mulher do seu próximo. O Deus judaico-cristão é um Deus que vem e diz assim, ó, não faça isso, não faça aquilo, e põe limites e regras ao homem. O homem não criaria um Deus para o limitar. E outra coisa, se um homem for capaz de criar um Deus tão grande quanto o Deus judaico-cristão, eu quero conhecer esse homem. Bispo Betão. Olha, eu vou dizer, diz que eu não respondi a pergunta, né? Então é o seguinte, obviamente que a autoria de Deus na Bíblia, ela está da primeira à última letra, palavra, argumento, sílaba, composta, decomposta, simples, do jeito que for, no hebraico, no grego, do jeito que for, a Bíblia está falando do começo ao fim, de que existe um Deus, existe um plano, existe uma verdade, existe um caminho, existe uma saída. É ruim você ter um mapa na mão, alguém te dá um mapa, você perdido, você não, esse mapa aqui eu vou desprezar. Tudo bem, você pode desprezar o mapa, mas o mapa lhe foi dado. A Bíblia lhe foi revelada a Moisés, foi revelada a todos os autores. E hoje a arqueologia, a pedra vai confirmar o papel. Então, Davi não existe, Davi e a Babilônia eram lendas, daí vem o Teldã e prova Davi. Uhum. Vem o cilindro de Ciro e prova o decreto. Vem o arquivo de Nínive e prova Jonas. Exato. Então, a ciência cava, a Bíblia confirma, nunca foi o contrário. Então, essa condição, né? Você tem lá, Lucas, em Atos, ele cita 32 países, 54 cidades, 9 ilhas. A arqueologia errou 0. Está tudo comprovado. Então, a existência histórica está ali. A revelação está colocada ali. O registro foi colocado. Todos os outros argumentos que estão aí periféricos, eles sumiram. Quem que ficou? Ficou a Bíblia para dizer, olha, todos os argumentos que existiram para trás, que estão sendo colocados, nenhum desdisse o que ela disse. E ela disse deles. A Bíblia, inclusive, fala do apóstata. A Bíblia fala do incrédulo. A Bíblia fala de todos nós. Então, a profecia não se cumpriu? Vai se cumprir profecia contra aquele que não crê. Infelizmente, vai cumprir profecia contra aquele que apostatar. Vai se cumprir profecia em tudo aquilo que ela diz. Por isso, a Bíblia diz coisas que a ciência provou séculos depois. Levíticos 13, que fala da quarentena de lavar com água, 3.000 anos antes de Pasteur. Coisa maravilhosa, né? Imagina o povo ia ter uma pandemia, imagina uma Covid no povo no deserto. Deus falou assim, ó, água corrente. Está em Levítico 13, água corrente como higiene, que Pasteur veio provar isso aqui alguns centenas de anos atrás. Então, o ciclo da Terra em Isaías 40,
os argumentos estatísticos da não coincidência, né? Profecias messiânicas com 350 detalhes. O Peter Stone calculou a chance de 8 profecias se cumprirem em um homem é 10 elevado a 17. Então, há fundamentos estatísticos disso, de pegar todas as situações e dizer, isso aqui está cumprido. Então, vai ficar em crítica textual? Você acha que Homero escreveu a Ilíada, que está agora famosa no texto, no filme aí? 1.800 manuscritos, com 400 anos de diferença. Isso foi Ilíada. E está aí. Está no filme, aí nos cinemas nesses dias aqui, falando de Odisseia. Heródoto, 1.200 anos de diferença. Sim, 1.800, Tem 5.800 manuscritos do Novo Testamento. Grego. Diferença de 50 anos. Então, por que vai mudar o critério quando é a Bíblia? Então, está tudo colocado ali. Então, há o teste da vida. Há realmente a questão de que há uma diferença entre você declarar um teorema e um axioma. O axioma, você não precisa de comprovação. O teorema tem que ser demonstrado. A Bíblia tem os dois. No axioma, que Deus é verdade. No teorema, que na minha vida houve transformação, que na sua família houve fruto, que em cada lugar pessoas até analfabetas leem o livro e extraem dali vida. Então nós viemos aqui provar, eu posso extrair do texto vida, o que eu não posso é incluir dúvida. Então o caminho contrário que a ex-Geseta pega é um caminho de tentar incluir coisas no texto, incluir a sua própria incredulidade, e por isso, se você incluiu ali, vai tirar dali. Se você quiser tirar dali, você vai tirar a vida, vai tirar o poder, vai tirar a salvação. Então, eu não vim defender religião. Eu vim defender evidência de origem, de unidade, de profecia, de ciência, de arqueologia, de Deus ao autor, de 2.000 anos de ataque, de que ela está de pé, de que ele não é um livro de museu, né? Ela está em mim. Nós somos as cartas vivas. Então, com certeza, por toda a experiência, por toda a palavra, por todo o hebraico, né? O Mirra depois vai julgar quem sabe hebraico e quem não sabe. Deixa o Mirra julgar e podemos marcar esse detalhe. Deixa eu ouvir o Mirra Gamerman, gente. Só um minutinho. Só um segundinho, cara. Um segundo, é um segundo senão mesmo. coitado do Só Mirra responder não aqui fala. uma mensagem, estão dizendo assim, ó. Né? Mas eu te amo, Estão Mirra. dizendo assim, ó, o pastor Calixto, Tá bom, o pastor Calixto tá dando muito ibope pro Fábio Sabino, mas o pessoal reclama de tudo, né? Não, Meu, o Fábio Sabino tem que falar, ele vai ficar aqui na mesa. Rapaz, falar, olha, né? deixa eu falar aqui. Eu só não Ele tem que quero falar. que Ele é alguém visitante. depois diga que a gente tá. Então, se voltar o vídeo, vai ver que eu tenho procurado dar um tempo a mais, professor Sabino, porque são 3 debatedores na mesa que discordam da opinião do Sabino. E eu seria injusto. Nós convidamos o Sabino para vir no debate, e ele merece o respeito dele expor as suas ideias. Então, sendo crença ou não, sendo herege ou não, sendo o que você quiser chamá-lo ou não, mas ele está aqui como nosso convidado. E eu aprendi que Jesus, que você não convida alguém e não o trata com dignidade. O que nós estamos fazendo é jogando óleo na cabeça dele, com o que Simão não fez, botando ele para sentar com o Simão. Quem sabe ele se converte no final, né? Tá bom? Depende. Mirra Gamerman. Se o Pix for bom. O Pix tá foi vendo? bom, depende. Eu me converti, não precisei de Pix. E olha que eu tinha muito Pix antes. Aí Que descobrimos não que é era o Deus. Pix, eu tinha muito Pix antes da conversão. Então, Querido o Deus Mirra é mamão, Gamerman. hein? O Deus é Querido mamão. Se o Mirra negócio é Gamerman. Pix, o Deus é mamão. Tá provado, então. Porque tá falando, tá difícil. Vai, depois, Mirra. Eu quero agora conversar com você. Vamos largar a Bíblia. Vou deixar aqui com meu amigo Calixto. Obrigado, E Mirra. eu quero ter a oportunidade de me tornar um seu discípulo. E um discípulo tem perguntas a seu mestre. Você me permite eu te perguntar? Se for assuntos referentes ao tema, sim. Sim. Vamos Quanto lá. é o tema? Você acredita em ciência? Sim. Documentos para você tem Sim. validade? Tem. Então, por exemplo, uma certidão de nascimento tem validade? Tem. Toda certidão de nascimento é anacrônica. Uhum. Toda. Porque ela não acontece no momento do nascimento. Ela pode acontecer um dia, uma semana, 2 semanas depois. E ela, para você, comprova o nascimento do bebê? Sim. Você tá vivo? Sim. Como? Por causa dos teus pais. Sim. Teus pais, como dá para provar que eles estão vivos? Que Eles eles, estão que eles viveram? Foi um documento, não foi um Eles estão- documento? Mas eles estão vivos. Tudo bem. Mas e os seus avós estão vivos? Sim. Os seus bisavós estão vivos? Não. Não. Não estão. Dá para provar a existência deles? Dá. Com por quê? documentos. Eu sei onde você quer chegar. É anacrônico esses Eu já sei onde documentos. você quer chegar. É anacrônico esses documentos. Uhum. O que eu quero te dizer é o seguinte: o criado comprova o criador. O criador não pode criar sem ter um sistema nesse mundo. E ele fez isso por intermédio da Bíblia. E se a Bíblia é anacrônica, pelo contrário, o anacronismo prova a divindade desse Deus.
Se tudo que depois a ciência mostra, a arqueologia mostra, que retroativamente eu olho e aconteceu e tá lá, se tem resquícios no Monte Ararat do dilúvio, e ela foi escrita só posteriormente por Moisés, esse anacronismo prova a divindade, prova a existência de uma Bíblia. Da mesma forma que você é anacrônico. Se você está aqui, você é anacrônico. Mas eu sou... E você precisa responder para o seu discípulo. Mas eu eu quero sou... ser seu discípulo. Ok, vou te responder agora. Como eu posso acreditar que a Bíblia... Você que tem que provar como que a Bíblia não é divina. Sim. Porque se a Bíblia não é divina, você não está aqui, você não vive. Vamos lá. Porque você não consegue provar seu bisavô. Você não consegue provar seu tataravô. Ele não existe seu tataravô. Eu vou chegar para você e falar assim, não existe seu tataravô. Você saiu do hipopótamo, você saiu do elefante. Porque quem falou que não? Rapaz, será que é porque ele tá gordinho? Você falou hipopótamo? Sabino, é brincadeira, segura essa, vai lá. Deixa ele responder. João pode responder isso, né? Não, ele, não pescou sabia. ele pescou pelo nariz do Mirra, hipopótamo, depois eu né? lhe respondo isso. Deixa eu começar por lá. Agora é meu time, senão eu vou ficar aqui e Vai vou lá, interpolar Sabino. todo. Deixa eu voltar aqui onde o pessoal tava. Você ia falar que eu sou bonito. Isso é lindo. Você ia falar que você Isso é queria estudar lindo. hebraico. Como? Você ia falar que você queria estudar hebraico. Então, pastor, eu vou deixar pra lá. Ok. Pra não pecar novamente. Ó, Mas Eu- pra que eu não pecar, pecar, cara? não Se tem- pecado é coisa definida pela Bíblia, Eu como é não que quero você tá pecar, falando de eu tô- pecar, Não, cara? porque eu tô Me respeitando comprova a rádio aqui. me comprova que pecado existe. Vamos lá. Ah, você só crê em existência. Eu já falei. Você tá falando de crença e se Ok. misturando com existência. Entra na questão que você estava falando, Diego, a respeito. Quando você fala que o ser humano, a Bíblia é o único livro que parece que traz questões de moralidade, o Sumério já tratava a respeito de sociedade também, tá? E nós não podemos esquecer o que traz a moralidade para o ser humano não é um registro bíblico. Primeiro, a questão ontológica. É o ser do ser humano. E a construção vem do berço. E Mas não aí cada um pode escolher o seu bem. Deixa eu só concluir meu raciocínio, senão vai ficar difícil. Depois eu lhe respondo. Só anota aí, senão daqui a pouco eu não consigo. E aí você vem de um berço de que forma? Você vem de um berço dentro de uma cultura. Pode ser uma cultura cristã, pode ser uma cultura espírita mesmo. Minha primeira religião, com a qual o senhor perguntou, foi candomblé. A minha também. A minha primeira religião foi candomblé. Eu também. quase me tornei um pai barulho de candomblé. Eu fui suspenso ao GAN. E sou percussionista até hoje. Toco instrumentos de percussão. Você foi suspenso, tipo, até o candomblé te suspendeu? Não, suspenso Brincadeira, eu tô fala- brincando. Cara, Você parece tá- que você é um ser humano ruim mesmo, hein, meu? Ninguém te aceita, cara. Graças a Deus. Ô, Sabino, você é ruim mesmo, hein, meu? Eu tô descontraído. Hã? Hoje eu sou bonzinho. Eu tô descontraído. Hoje eu sou bonzinho. Então o que É acontece? só uma brincadeira, Então- tá, gente? Não falta de Então, o respeito, que eu não, vou tá? dizer, eu não posso afirmar que a Bíblia é o instrumento da palavra de Deus verdadeiro, porque existe, como o bispo colocou, muda a vida das pessoas. Outras religiões também mudam a vida das pessoas. Outras religiões também existem constatações de curas, de transformação. Isso não é um princípio para provar que a Bíblia é a verdade de Deus, porque houve transformação na minha vida. Outra questão, só complementar você, Diego. Então, a existência da educação do ser humano, da cultura, é uma questão ontológica. Isso nasce com o ser humano. Quem vai escrever sobre a ontologia é Paulo. Paulo vai falar muito bem sobre isso. O homem ele nasce com isso e aí a mente defende ou acusa. Quando ele vai tratar que os judeus têm o conhecimento da lei e os gentios não têm o conhecimento da lei. Mas os gentios fazem ou praticam a lei como se tivessem a estudado. E não, isso é ontologia. Então, a questão ontológica não me permite provar que a Bíblia é a palavra de Deus, porque houve mudança disso e naquilo. O bispo Betão, um erro que ele está cometendo crasso do início até agora, ele coloca, a Bíblia foi revelada. Nós temos um problema. Onde está escrito que a Bíblia... Aí eu pergunto, primeiro tem que saber qual Bíblia, né? Por apóstolo sei que é a Bíblia protestante, não é a católica. Já começa por aí. Qual Bíblia é a palavra de Deus? A católica, a protestante, enfim. Aí vem a pergunta, mas está escrito na própria Bíblia que a Bíblia, ela em geral, de Gênesis e Apocalipse, é revelada? Tá. Nós temos um problema. Tá sim. Eu estou generalizando agora, tá? Primeiro, a pergunta é, Lucas, quando escreve o seu prefácio, ele fala que recebeu por revelação aquilo que ele ia escrever? Está escrito isso. Pega o seu Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Mas, excelentíssimo Nós- Teófilo, depois de pesquisar todos os Isso não é fatos e revelação. tal. Isso é pesquisa, diferente. E aí Lucas fala que foi por inspiração, também não. Lucas escreve por conveniência, Camões.
Lucas não escreve por inspiração, Lucas escreve por investigação. Então, quando a pessoa chega e fala, a Bíblia é a revelação, a Bíblia é inspirada, então pega o Evangelho de Lucas e rasga da sua Bíblia. Não, mas peraí, Porque professor, deixa eu fazer uma pergunta. Aqui, não, só dentro do de Lucas, para o senhor concluir. Dele, Professor, Lucas não nega a revelação. Lucas está dizendo que vai botar os fatos em ordem para que alguém não confunda a revelação. Errado, não está escrito isso. Não está escrito isso. Ó, para que tenhas a certeza da revelação? Não. Do que ouviste, não revelação. Dos fatos como eles aconteceram. Mas não revelado. Mas ele não nega a revelação. Pastor, revelação uma coisa, fato é outra. Agora o senhor misturou. Agora me desculpa, pastor Calixto, tá? Não manipula informação, que agora o senhor manipulou. Lucas não está tratando de revelação. Lucas quer trazer apenas certezas a Teófilo daquilo que ele já tinha ouvido. Correto. Agora, o senhor não pode provar para ninguém que os muitos que já tinham pesquisado trata-se de revelação. Biblicamente, o senhor não pode dizer isso. Mas o senhor comprova que Lucas nega a revelação? Lucas aonde? Lucas, no seu prefácio. Vamos pegar o prefácio de Lucas, vamos lá. Ele não nega. Vamos ler lá, vamos ler o que Lucas... Gente, vamos para a Bíblia já. Agora sim, vamos para a Bíblia. Vamos ver o que Lucas está dizendo. Vamos ver se é isso. Tendo, pois, muitos, não são poucos, nossa, precisa de muitos para ter revelação, empreendido por, olha o que é, em ordem, a revelação, não, pastor, a narração dos fatos, não revelação, dos fatos que entre nós se cumpriram. Quando Lucas começa aqui, não está tratando de revelação. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, professor. Eu entendi muito bem. O senhor acredita que esse relato de Lucas, ele é real? Dentro da hermenêutica e da exegese, eu estou dizendo que sim. Então o senhor acredita na Bíblia? Não, não é questão de crença. Como nós estamos num debate se a Bíblia é a palavra de Deus, olha o problema que eu já tenho, Lucas, aqui. Lucas está dizendo que ele está escrevendo é de Deus? Não, senhores. É humano. Lucas é a fonte humana. Olha só o problema que eu tenho. Professor, a Bíblia, Lucas é a fonte humana, relator, historiador, deixa eu continuar. Pesquisador, mas ele está tratando deixa eu continuar. de Isso aqui é a pedra no sapato de vocês e daqui eu vou ficar agora. Eu quero ver quem é que vai sair dessa agora. Vamos lá. Deixa eu continuar a leitura aqui. Eu quero ver. Continue, por Deus, continue o seu raciocínio. Vamos continuar. Mas de não, o senhor já está. Né? Mas pode entrar, pastor. Não, mas é bom, vamos lá. Vamos lá, vou continuar a leitura. Só leitura. Não vou fazer nem exegese aqui. Vai ser pior. Porque é ruim, hein? Segundo... A sua exegese é ruim. Não estou fazendo exegese, não. O senhor me perdoe. Pastor, até agora, mas pastor, a sua exegese de Lucas é horrível, pastor. Eu não estou fazendo exegese, estou fazendo uma leitura. Vai lá. Se eu for fazer exegese aqui... Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor, já que o senhor falou da exegese tanto. Não, eu não estou no debate, continua. Ok, então... Não, é que o senhor está me interpelando aqui, eu só estou dizendo, porque, gente, para fazer exegese, são alguns elementos. Crítica textual, tem que saber o que é. Crítica literária, tem que saber o que é. Crítica das fontes, tem que saber o que é. E crítica da forma, tem que saber o que é. Minha primeira obra, Manual de Exegese, escrevi em 2009. Então, eu sou pós nessa área. Se eu não conhecia de exegese, mas não estou fazendo exegese, não. Estou fazendo leitura, tá, gente? Observação. Uma das regras da hermenêutica, pronto. O senhor acredita que todo exegeta que o senhor leu, o senhor poderia dizer que ele era bom exegeta? Mesmo estando na academia? Sim, fez um trabalho excepcional. Não, o senhor trabalho não é essa a pergunta. O senhor não, qual a diferença entre bom e excepcional? O trabalho dele, não. O senhor respeita o trabalho dos exegetas? Não que o senhor não respeite o trabalho de um exegeta. Mas o senhor poderia dizer que todo exegeta é bom? Não. Ah, tá. Não. Só essa pergunta. Ok. Só aquele que faz uma boa exegese, é diferente. Isso, é. Então, nem todo exegeta... O atributivo, o predicativo tem muito... É a mesma coisa. Todo pastor é chamado ou todo chamado pastor é vocacionado? É a mesma coisa. Não, a mesma coisa. Tem pastor chamado e pastor vocacionado. Não. O senhor não acredita na Bíblia. Por que o senhor acredita em pastorado? Deixa eu fazer a leitura de Lucas. O senhor está me atrapalhando, está deixando eu ler aqui, gente, para provar que a Bíblia é escrita palavra não é divina. Tá vendo o que eu falei para vocês? Se a palavra é de Vai Deus, acreditar em pastor se pastor é vocação dada por Deus? Se eu não acredito no Deus da Bíblia, que o Deus da Bíblia é mentiroso? O pastor Carlos está desvirtuando o foco aqui, mas vamos lá. Eu vou tentar concluir, Lucas. Está difícil aqui. Vamos porque lá. Agora só dizendo o senhor, que o senhor tá com a palavra já faz quase 10 minutos. Mas eu tô tentando, mas o senhor não tá deixando. Vai lá. Segundo nos transmitiram, olha só, Lucas vai escrever revelação? Não. Confronta todos que estão aqui. Lucas não tem revelação. Lucas tem pesquisa de quem? De quem teve revelação? Não. Olha o que diz o versículo 1. Pessoas que estão descrevendo a narração dos fatos. Segundo nos transmitiram, os mesmos que os presenciaram desde o princípio foram ministros da palavra. Olha o versículo 3, que lindo. Pareceu-me, também a mim, conveniente a descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Para que, agora o propósito, para que conheças
a certeza das coisas de que já estás revelado, não informado. Então, Lucas, o que acontece? Lucas não é palavra de Deus. Lucas não escreve por revelação. Lucas não escreve por inspiração. Quem está dizendo sou eu, não. Quem está dizendo é o seu próprio evangelho. Então, o que os senhores fazem? Se a Bíblia, quando fala de Bíblia, o bispo colocou aqui, tudo. Não, meu amigo. Tudo é revelação? Estou provando que não. Tudo é inspirado? Também que não. Lucas, só falando de Lucas, para dar um exemplo. Porque se eu for entrar em outros livros, vai piorar um pouquinho mais. A tal da revelação de Deus, como o livro de Hebreus. Alguém sabe quem escreveu Hebreus? Alguém prova quem escreveu? Não. Outra questão, todos os evangelhos são anônimos, até como a mesma coisa no Antigo Testamento. Alguém prova que Moisés escreveu o Pentateuco? Essa é pro Mirra. Está na própria Torá. Que Moisés Alguém vai escreveu. provar? Então tudo bem. na Deixa eu própria Torá, deixa eu é passar. todo Deixa eu passar o Diego aqui. Mas, Diego, eu gostaria de voltar um pouquinho. Voltar um pouquinho. Só um minutinho. Ele leu o começo de Lucas? Não, mas só um Vamos lê Lucas 24, 27, então, o final. Já que você leu o começo, lê o capítulo 1. Vamos ler o final. Lê, por favor, Lê, por Betão. favor. Pode ler, força, mano. Lucas 24? 24, 27, por exemplo, né? 24, 27? É o final. Ele leu o começo, sendo que ele juntou as pessoas para isso. E ele disse, honestos e tardos de coração para crer, ato de crença. Não, Lucas Tudo- 24, Lucas Se o 24, senhor deixar eu respeitar o contexto, 24, por favor, 27. porque eu não vou ler isoladamente o que é o que o senhor quer. Você lê qual Eu texto? sou hermeneuta e exegeto, eu respeito o contexto, Você está tá? em qual Vou versículo? continuar, você versículo 25. Tá. E ele lhes disse, Jesus no caminho de Emaús com os discípulos, e ele lhes disse, Sim, honestos e tardos de coração para crer sim, tudo o que os profetas disseram. sim. Os profetas disseram, a comprovação dos 500. Vamos ver se existe a prova? Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas no plural, tem que voltar tudo, no plural, e entrasse na sua glória. Vou parar aqui. Hermeneuticamente, onde está nos profetas plural, que trata a respeito disso da figura do Messias, tá? Já começa por aqui. Próximo versículo. E começando por Moisés, então nós entendemos o que? O Pentateuco, de que o Messias sofreria e entraria na glória. Eu lhe pergunto, bispo, onde está no Pentateuco que Moisés escreveu que o Messias sofreria e entraria na glória? Onde está escrito isso? Você podia estar naquela conversa que seria boa, né? Agora não tem. Não, lógico que tem. Lógico que tem. Vai Então me dê um lá, exemplo. vai lá para concluir. Tá em todos os... Olha, Me dê um Para exemplo. concluir, No Pentateuco. pastor Fábio. Gênesis 3,15. Ô, Que o Messias professor. tem que sofrer e entrar na glória. Onde está escrito Não, isso? Gênesis 3,15 está dizendo da contraposição que existiria entre a mulher e a Só senhor, para mim, já não deu. senão eu fixo a palavra só em vocês Continua. dois. Qual que é o versículo que o senhor Agora o queria versículo que o 27. Sabino Tô lendo. chegasse? É o 27. Tô lendo agora. Por favor. E começando por Moisés, que para provar que o Messias sofreria e entraria na sua glória, hein? Tem que estar isso aqui no Pentateuco. E por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Isso é revelação. Aí, Ele está revelando Vamos lá. que ele estava nas escrituras. você quer ver que a maior Então, prova não é revelação agora? Eu não Tá estou provando. revelando, Vamos lá. ele está revelando o que estava nas escrituras. Bispo, Se eu você quiser aceito, acreditar, não veja bem, acreditar, eu é o até final de aceitaria, Lucas. bispo, até aceitaria se você me provasse no Pentateuco. Vai, Mirra. Pera só um pouquinho, gente. Eu não vou fixar o pensamento em um só Tá, coisa. mas, gente, O Sabino faz a interrogação de que me prova no Pentateuco que há algo que fale do sofrimento e da entrada do Messias. É a Na pergunta glória. dele É isso. na glória. Tá bom, se Querido assim, Diego, isso, obrigado. Diego, eu gostaria de voltar um pouquinho em uma pergunta que o Mirra fez ao Ele não responde as ao minhas. professor Sabino, responde as que eu também concordo com o Mirra que o Sabino não respondeu. Ele girou para lá, ele girou para Mas cá, eu mas falei não o quê? respondeu. Tu ia Espera responder só em um ordem, tá pouquinho, aqui. Sabino. Nossa máquina de Que lavar é faz sobre isso, a né? questão do nascimento. Porque no começo do programa, do debate, o Sabino disse que ele acredita em fatos e que tem que ter comprovações e datas. Essa é a base do Sabino. Se houver comprovações, se me mostrar datas e fatos, eu creio. Então, eu concordo com o Sabino, que ele está pedindo, é um direito dele. Eu vou responder isso depois. Só um minutinho. É porque eu falei que Só um responder minutinho. por ordem. Nem sempre a data é comprovação ou deixa de existir comprovação de que alguém não existiu. Por exemplo clássico, meu tio nasceu no Nordeste
e só foi registrado o seu nascimento 9 anos depois. Ou seja, anacronismo. Não, por quê? Porque o Nordeste é muito falho nisso. O meu tio só foi registrado 9 anos depois de nascido. Se ele tivesse morrido Ele não teria existido. de acordo com ele. entre os 8 anos de idade, ele não teria existido? Ou a ciência e os cartórios e o que lá o diabo do nome que quiser dar Ou Deus, não comprovaria a existência dele. Mas isso não comprova que ele não existiu. Porque o meu tio nasceu. Isso é um fato. Diego, Não, vai lá. deixa Não, depois o Sabino responde. Senão o programa vai ficar mas só ele com pediu os ele. textos, ele pediu Ele os vai textos. responder na fala dele. Não é 3, Sabino. Eu só tô colocando indagações. É a ciência contra você. A ciência. Não, Sabino. Convida a vítima. Sabino, ainda vai ser eu e você lá no meu podcast, mas por enquanto são os Posso dar três os contra textos? Pode dar os o textos, Diego, os depois textos. você vai dar na sua Vou dar os fala. textos. Diego, Eu vou organizar esse debate aí, eu Sabino, vou tá levar o difícil você Sabino falar, lá. você falou por 15 minutos, deixa levar muito o- ser Mas é chorão. 5 pra cada Dá uma um. mamadeira pro Pelo amor de Sabino Deus. aqui, arruma uma mamadeira pra esse rapaz aqui. Depende, vai ter uísque dentro Vai dela. dentro, Se tiver pode, uísque, eu bebo. cada um bebe o que quer, Ok, pode é ter isso uísque, aí. Então cachaça. coloque o uísque, que aí eu bebo. Vai lá, Diego. Volta o Vamos Salmo organizar esse debate. 51 pra ele tomar Vamos um lá. pouco. Sobre a questão do nascimento, eu tenho uma irmã. Pra quem não sabe, eu sou filho adotivo. E eu fui. Eu queria te adotar, Eu fui Diego, já adotado. quebraram, mano. Eu fui adotado por três idosos, né? 3 senhorzinhos. E Deus já recolheu os 3. O último desses 3 faz pouco tempo, faz pouquíssimo tempo, o último desses 3. E uma dessas minhas irmãs adotivas, ela inclusive tá lá na Bahia, em um distrito lá perto da cidade chamada Camaçari, chamado de Lamarão, tentando justamente arrumar documento, porque para o governo ela não existe. Hoje, ela não conseguiu vir pro enterro porque não conseguiu comprar passagem, porque não tinha documento. Ela tá lá rebutando lá pra Mas conseguir ela existe, documento. né? Ela tá viva. Ela tá viva. Ela não conseguiu vir pro enterro de uma das nossas mães adotivas, que foi recentemente aqui na Zona Leste. O Fábio Sabino é muita coisa, né? Que ele respondeu os colegas, eu vou ter que tentar tratar rapidamente aqui. Sobre a questão do nascimento, né? Que Adão e Eva não existiam, eu voltou lá atrás, eu não consegui responder isso. Só que assim, é necessário que tenha havido um primeiro casal humano. Isso é fato, isso é um fato epistemológico. Ninguém nunca viu um ser humano nascer, vir à existência que não foi de um casal. Macaco nosso que tá no mato. Eu perguntei pra minha professora, que ela disse que eu vi do macaco. Eu perguntei pra ela se ela orava o Pai Nosso. Ela disse que sim. Eu falei, deveria orar macaco nosso que tá no mato. Então, Não, Pai Nosso que tá no céu. epistemologicamente, não tem como não dizer, né, que nós não viemos de um primeiro casal. Agora, o Fábio Sabino, eu não quero entrar muito na filosofia, que eu sei que o professor Fábio Não sou filósofo. né, E nem biólogo, da área. sou teólogo. Não é da área, então eu quero me meter na crítica textual, na exegese, na hermenêutica, na teologia, que são as ciências que compartilhamos, né? Mas ele entrou um pouco na filosofia quando ele falou da moralidade, no que tange a outros livros. Mas o meu documento não foi que outros livros religiosos têm moralidade. O meu argumento é que a Bíblia ela impõe limites ao ser humano. Eu não estou tratando de uma moral ontológica, eu estou tratando dos limites que vêm a nortear o ser humano, não dos limites em sociedade de um para com o outro. Porque a Bíblia ela vai muito além disso. Ela não fala de algo apenas social, ela fala de algo pessoal. O professor Fábio Sabino falou sobre essa questão da moralidade ontológica. E ele falou sobre os gentios praticando a lei, o que confirma que a moral ela é objetiva. Se ela é objetiva, portanto, ela tem um padrão. E qual seria? Eu não quero entrar, vamos pular isso aqui, tá? Para não entrar na filosofia. Não, porque a gente só teria que distinguir. Quando fala a prática da lei, não é da lei bíblica. É isso que eu falo, a ontologia não é questão bíblica, tá? É só tomar cuidado com isso. Não, desculpa, professor, não é. Quando Paulo fala, os gentios sem ter lei praticam Fazendo aquilo que é da lei como lei. se tivesse Então, lei. É porque eles não conhecem A a lei lei. ontológica, não. Quer fazendo o certo ou errado, a mente acusando ou defendendo. Não é questão da legalidade judaica, é isso que eu tô dizendo. É questão ontológica aí, tá? A pessoa faz naturalmente como se tivesse lei. Isso é ontologia. Vamos é isso lá. que Paulo vai O tratar. Paulo, ele continua dizendo, se tornam indesculpáveis Sim, diante de Deus. Porque a mente acusa ou a mente defende, por isso se torna indesculpável. Então, se A questão torna... ontológica. Não, mas indesculpável não é por acusação. Não vai ter que Ninguém... entrar no texto, vamos ter que fazer hermenêutica do texto aqui. Não, é no texto, a gente faz. O texto diz que elas se tornam indesculpáveis diante de Deus. Ou seja, mesmo não tendo um conhecimento teórico, um conhecimento teológico, mas ela tem ontologicamente o conhecimento do que é certo e errado. E isso reflete no caráter da moralidade
definitiva, vamos assim dizer, né? Me fugiu a palavra agora, mas é nesse sentido de Tá. padrão, definitiva. Aí, ele perguntou qual a Bíblia que é a Bíblia revelada. Primeiro, nós não temos essa ideia de que a Bíblia é revelada. Eu acho que nenhum dos colegas colocou isso aqui. Opa! Nós temos a ideia que a Aqui. Bíblia é inspirada. Não. Revelada aqui o bispo. Eu não sei, talvez não sei se escrevi ele aqui, ó. falou. O bispo disse assim, ó. Sim. Bom, a Bíblia foi revelada. Não, ele vai que ele depois colocou. explicar o que ele quis dizer com Sim. revelada. Ah, tá. Mas o conceito cristão é de inspirada. A primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 13, versículo 16, é teopnelsto, vai dizer que ela é exomaná e artios no grego. Mas temos outro Soprada, problema. né? Soprada. Temos Soprada. outro problema. Temos outro problema aí. Eu sei que Vamos você vai devagar. falar que ele tá falando do Velho Testamento, eu vou chegar Não. lá. Em primeiro lugar, trata-se do quê? De um rapax? É um rapaz que É lembra. um rapax legômeno. Já começa por aí. O bispo sabe o que é rapax Sim, legômeno? Sim. Ok. Já fizemos isso. Então já trata já de um rapax legômeno. Outro problema, teopneus é o quê? É inspirada. Soprada. Soprada. Etimologicamente? Sim. Ok. Faz uma gentileza para mim, então, senhores. Me procurem, no período entre o primeiro e o segundo século, qual era o conceito que tinha do vocábulo teopneusto, para saber se era soprada por Deus. Tá bom. Eu vou chegar lá, Ok? mas é que tem muita coisa pra me Tá. responder aqui. Outra questão. O que está escrito, a Bíblia é divinamente inspirada? Está escrito isso? Em Timóteo está escrito isso? É que tem muita coisa pra mim responder aqui. Não, mas agora você vai ter que me responder. Eu eu tenho que vou responder o Mirra. responder. Eu vou responder. Está escrito em 2 Timóteo 3, diz assim, ó. A Bíblia é divinamente inspirada. Tá escrito Eu vou isso? responder, que o Diego não foge de Doutor, é pergunta. assim. Você sabe disso. Vamos lá? Não. Posso Vai lá, continuar? Diego. Deixa o Diego. Porque, ó, o tanto de coisa que eu tenho pra responder aqui, senão fica Vai difícil. acabar Não, de estudar os quem vai textos. ficar aqui sou eu. Estudar os Não, textos. vai, os Diego, textos calma, pra ele, eu quero gente. dar os textos. Calma, gente. Vamos A lá. rádio aqui não. A rádio aqui é própria. Vamos lá. Tenham paciência. O Vai, conceito é teopnelstos, que é teo de teos, pnelstos de sopro. Pode pesquisar aí. Inclusive, eu tô com o Strong aqui. Pneu. 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 Tos passivo. Isso Em mesmo. grego. Passivo, porque justamente é soprado. Isso construto a relação etimológica do vocábulo a partir dos léxicos do dicionário. A partir de pesquisa antes do pai da igreja Orígenes, Poirier, até agora considerado um dos maiores que fez uma análise apenas do vocábulo teopneustos, em sua tese. E ele chegou a um crivo muito interessante a respeito disso que você falou da inspiração, porque quando você fala de inspiração, o que se deduz? Que é uma questão aplicada apenas aos seres humanos. Só tem um problema. Quando você vai pegar o vocábulo, ele está relacionado a águas correntes, e não uma questão do ser humano escrevendo alguma coisa. Ele vai tratar de ungüentos, teopneus ungüentos, dotados de poder preservador e vital, esse sentido que Poirier coloca, com o vocábulo teopneusto. Então, quando a gente fala teopneustos, né, que está escrito lá, passa grafe teopneusto, toda a escritura é inspirada, nós deduzimos que, então o vocábulo se aplica apenas ao ser humano. Errado. Quando você faz a pesquisa como o Poirier fez, a palavra teopneus se aplica a sonhos, se aplica à própria sabedoria, ao princípio humano como alma, ungüentos, criatura e água. Quem vai dizer Mas isso não sou eu. posso responder a Quer- pergunta? quer- quer- Animal quer- sonha? É que eu tô querendo responder, eu não tô não conseguindo. sei. Vamos lá. Deixa eu só concluir. John Poirier, que publicou um estudo especificamente dedicado à ocorrência antiga do termo e argumenta que em diversos usos anteriores a Orígenes, teopneus, poderia ter sentido relacionado a vivificante ou doador de vida, não necessariamente produzido pelo sopro de Deus. Tá, vamos Não, lá, vai lá. eu posso concluir aqui. Então vamos lá. Teopneustos, vocês podem pesquisar aí. Strong, vocês podem pesquisar aí. Genésio, você pode pesquisar aí. Novo Dicionário Internacional de Teologia, BADG. Teopneustos é a junção de duas palavras que vai dizer 3. soprada por Deus. Mas você vai afunilar em duas. Soprada por Deus. Vamos lá. Bíblia inspirada. Então a nossa defesa. Não está escrito Bíblia, não está escrito Bíblia aí. Vamos lá, vamos chegar lá? Vamos chegar lá? Bíblia inspirada. A nossa defesa é que a Bíblia inspirada não é que ela é necessariamente toda revelada, mas é que ela é toda inspirada. Porque tem partes, e nós não negamos, que são fruto de pesquisa, são fruto de trabalho, são fruto de narrativas. Então não é toda. Isso, não. Ela é toda inspirada, mas não é toda revelada. Tem que fazer essa distinção. Agora vamos lá. Aonde que fala que é a Bíblia? O próprio termo grafê, grego que você usou aí, é que é muita coisa aqui. Se você for ficar me interpelando, professor, vai ficar difícil de eu terminar tudo. O termo grafê que você usou aí é o termo grafê usado por Pedro, falando das cartas de Paulo, colocando-a no mesmo patamar dos grafê veterotestamentários. Então, toda a escritura para o colégio apostólico era toda a escritura produzida tanto pelos profetas, toda a Taná, como por aqueles que eram fundamento da igreja, profetizado, dado por Só nosso tem um Senhor problema Jesus aí. Sabe qual é o problema que você esqueceu? Cristo. É que eu preciso terminar. Não, é porque você está falando errado. Sabe por quê?
Qual é o contexto mesmo aí de 2 Timóteo? Qual que é o contexto? É Paulo instruindo Timóteo, que é neto de Evódia. Aí você vai dizer pra mim, eu conheço o argumento. Me responda. Você vai dizer pra mim que Paulo tá se referindo só ao Velho Testamento. Por quê? Porque Evódia teria ensinado o Velho Testamento a Timóteo. Não está escrito isso. O que está escrito? Não, pode falar. Sagradas letras. Sim. Sagradas letras. Sim, a escritura, contexto agora. A escritura que é divinamente inspirada é aquela que é considerada para Timóteo desde a sua meninice, tem estudado as sagradas letras. Eu pergunto, aonde foi que Paulo ou Pedro colocou que aquilo que eles escreveram eram sagradas letras? Onde está escrito isso? Já te coloquei. Pedro fala na sua epístola. Sagradas letras. Não, peraí, vamos lá. Sagradas letras o que é escritura? Grafia. É o que foi escrito. Grafé. Escrito. É grafé. Pedro coloca como grafé. Grafé, ok? Aí você está associando a palavra grafé àquilo que Pedro atribui que Paulo escreveu, certo? Certo. Nós temos um problema grave. E aqueles outros registros que foram considerados grafé que não está na Bíblia, também é sagrado? Não, nenhum outro registro. Tiago 4,5 diz o quê? Grafé. Tiago 4,5 diz o quê? Lei? Ou supondes que em vão afirma a escritura. Grafé lege. Grafé também. É com ciúmes que por nós não ser o espírito. Isso não está escrito na sua Bíblia. Mas é grafé também. Para concluir, Diego, para eu dar a palavra ao Bispo Betão. É porque, ó, eu para concluir, Diego. Isso não é grafé, mas vamos lá. Não é grafé, mas está escrito grafé. Tá aí, ó. Diego, grafé com artigo ainda. Diego, para concluir. Não é grafé? Tá bom, não é grafé. Mas está escrito, não, porque estava escrito. Eu vou te mostrar que não é. Porque assim, escritura... Eu tenho que responder a pergunta do Mies, senão não, vou falar que eu tô então, mas você só tem que deixar ele responder também. Ele. Vai lá, Diego. Você tá me interpolando, professor. Deixa eu terminar aqui. É que eu tenho que responder 5, gente, pelo amor de Deus. Aí ele falou que Lucas... Ele já botou até mais um no debate, agora é 5. Eita, meu Deus do céu, Lucas, é coisa... É revelação, É revelação, ele tá falando que não tem mais tem. Lucas ser fruto de pesquisa não diminui o valor histórico da Bíblia. Lógico. Pelo contrário, dá mais credibilidade, mostrando que não foi algo feito no linguajar popular e nas coxas. Então foi algo realmente minuciosamente examinado. Do que você está falando? Pelo evangelista Lucas. Você falou do prólogo de Lucas? Do prólogo de Lucas, tá? Foi revelado o prólogo de Lucas? Vamos lá. Na leitura dele... Na minha leitura não, na escritura. Não, na leitura que você fez aí já tem um argumento derrotador. Em Lucas, quando a expressão ministros ali é hipomenas no grego, que vem de ruperetais. Remadores. Oi? Remadores. Isso. Todos os ruperetais, todos os hipomenas no texto bíblico, inclusive Paulo, isso a gente pode debater depois, inclusive Paulo, são apóstolos. Por isso eu tô dizendo para você, Lucas é apóstolo? Todos os ruperetais, os ministros, Lucas está citando os ministros, Sim. os ruperetais. Não tô dizendo que Lucas era. Tá. Eu tô dizendo que ele está citando os ruperetais. Lucas está citando os ministros, os apóstolos. Então ele não está citando qualquer um. Ele está citando pessoas que presenciaram... Não, lê o versículo 2. Que presenciaram e viveram os fatos. Não, pode ler aí. Segundo nos transmitiram, presta atenção nesse detalhe, ó. Os mesmos no plural, Sim. que os presenciaram. Ótimo. Quem presenciou? Calma. Ó, os muitos que está dialogando com Lucas, Que presenciou. esses muitos que presenciaram os apóstolos. Não. Até pelo amor. Não, vamos lá? Ó, deixa eu voltar que eu não vou ficar só nos dois, eu tenho os outros debatedores. Diego, o senhor tem 30 segundos para concluir sua fala. Português. Diego, 30 segundos para concluir a fala. Para finalizar, a diferença de grafê, usada por Tiago, e de grafê, usada em Timóteo, é que grafê é uma construção grega polissêmica. Você sabe disso? Quando o Timóteo usa aqui, o contexto fala de sagrado, kadosh, fala de sagrado, de santo. Sagrada, quando Tiago usa lá, Tiago não fala de sagrado. Por isso, só o sagrado aqui é em Timóteo, não lá em Tiago. Bispo Betão? Se você não quiser anotar o texto, os textos aí Vai, do Antigo Testamento, vai, vamos lá. Betão, vai, Betão. Gênesis 3,15, que fala que ele ferirá a cabeça, não sei se para ele sofrimento não é ferir, né? Nossa, a serpente. A serpente lá, Gênesis 3,15. A serpente, eu acho que é um bom sofrimento tomar uma picadinha no calcanhar. Gênesis 22, 6-8, que é a questão de Isaac, imagina o sofrimento do pai e entregar o filho, em figura do que ia acontecer. A Bíblia está falando do sofrimento do Messias. Gênesis 22, 6-8, Gênesis 3,15, está no Gênesis, terceiro texto aqui, vou dar 6 textos aqui. Terceiro texto aqui, Êxodo 12, 46, com números 9 e 12, o cordeiro que não tinha osso quebrado, osso nenhum quebrará, que é o cordeiro da Páscoa, que João 19, 36, fala isso direto da cruz.
Então a lei da Páscoa desenhava que o Messias morreria sem osso quebrado 1.500 anos antes. Levítico 16, 21 e 22, o bode expiatório, que é a prova de Isaías 53:6, que fez cair sobre ele a todos nós, que está em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Então, o sistema de sacrifício inteiro é sobre uma transferência de culpa, sofrimento substitutivo. O Messias é esse bode que leva o pecado e morre fora do arraial, Hebreus 13, 12. Números 21, 8 a 9, a serpente de bronze levantada. Todo o que for picado, olhar para ela, viverá. Então é só ver quantos que morreram, quantos que sofreram, e como que nós, é citado em Jesus, cita em Gênesis, em João 3,14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O povo estava morrendo por causa do pecado, que era essa picada. A cura é olhar para aquilo que foi levantado e estava sofrendo no madeiro. Isso é um evangelho puro, pregado no deserto. E o último texto, Deuteronômio 21, 23, o maldito no madeiro. Maldito de Deus é aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fez maldição por nós, que está escrito, maldito do aquele... Estou ouvindo um ruído aí, que foi pendurado no madeiro. A lei já dizia que Messias ia morrer de forma maldita, para levar a nossa maldição. Não tem como fugir disso do Pentateuco. Está tudo colocado aí. Ok, obrigado, querido Mirra Gamerman. Ele não quis anotar os textos, mas tudo Mirra Gamerman. Eu continuo oferecendo para o Sabino Então ser um deixa eu responder. discípulo dele. Agora E eu vou eu estou responder o indo Mirra e depois pela vou pro própria Betão. ciência, nem pela própria Bíblia, porque sim está escrito na nossa Torá que a Bíblia é a palavra de Deus. Ok. Que Moisés escreveu por ordem de Deus, palavra por palavra, Vairtov, Moshe, Kol, Divri Torah, Ad Tumam, que Moisés escreveu a palavra de Deus, ou Até seja, o está fim, escrito, é. até o fim, está escrito lá. Ad Tumam. Mas eu estou largando isso porque eu quero ser seu discípulo. Ok. E eu disse, e eu provei para você sabe que todo documento ele é anacrônico, todo. E aqui o pastor Calixto confirmou. Se é assim, explique pra gente como nós estamos vivos. Explique para a gente como o mundo foi criado. Explique o primeiro versículo da Torá, Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. Quem escreveu esse versículo, como a gente entende esse versículo, como nós estamos vivos aqui, como o mundo funciona. É isso, Nadita, esse é o tema. Esse é o tema que você que está fugindo. Não, o tema é a Bíblia, a palavra de Deus. Okay. Mas é isso, esse é o tema. Posso lhe responder agora? Sim. Ok, Mira, quando você falou a respeito de um documento, deu exemplo de pais, dos meus avós e tantas outras coisas. E como eu sei que eles existiram porque você tem questões físicas. Você tem tempos e testemunhas que possa dizer, e você tem uma árvore genealógica que comprova que um ser físico existiu. O seu tataravô não. Deixa eu só concluir, se você pediu para mim responder, eu estou te respondendo para depois você não dizer que eu não lhe respondi. Então, qual a primeira resposta? Um elemento físico. Deus não pode ser um ser físico, e não é um ser físico. Então, a construção genealógica que eu tenho em cima de um DNA físico. Essa é a maior comprovação Y e o H que existe a vida e os seres humanos. Tá, então, o primeiro homem, como ele foi criado? Deixa eu só continuar. Eu estou lhe explicando. Se você deixar, eu vou lhe explicar, tá? Então, você precisa de uma construção genética para isso. Um encontro genético. Isso quem diz sou eu, não, gente. Isso quem diz é a ciência, é a biologia. Eu não sou biólogo nem cientista para te dar a resposta precisa qual você quer ouvir, tá bom? A ciência também é criada pelo homem e também pode ser debatida. Eu só estou dizendo para você que eu não sou cientista e nem biólogo, eu sou teólogo, tá bom? Mas do pouco conhecimento que eu tenho a afeição do meu tataravô, da minha tataravó? Não, eu não tenho. Talvez talvez o cartório tenha um registro que eles existiram, possivelmente, mas qual é a comprovação que eles existiram? Porque eu faço parte de uma árvore genealógica. Mas talvez você veio do macaco. Talvez você veio do macaco, você não acredita nisso? Eu faço parte de um gênio humano, ok? Mas talvez você evoluiu de um macaco. Aí quem tá dizendo isso é você, não sou eu. Não, eu tô te perguntando, eu quero ser seu discípulo. Eu estou ali... Então, mas se você deixar o seu mestre falar, você consegue ser discípulo. Mas aí se você não deixar o seu mestre falar, você não vai conseguir ser discípulo. Aí vai ficar difícil. Vai lá. Porque o discípulo tem que saber ouvir, tá? Não apenas falar. Então você pediu a resposta, estou te dando. Agora, Adão e Eva, existe uma árvore genealógica? Existe um conto de DNAs? Não, não existe. Então, por quê? Mas só tinha DNA. Um relato... O teu também não. Deixa eu explicar novamente, gente. Porque o relato bíblico, o qual você acredita, diz que ele originou-se do pó da terra e a mulher da costela dele. Ou seja... O senhor duvida disso?
Se eu duvido? É. Eu já expliquei isso aqui. Adão e Eva não existiram, senhores. Então deixa eu te perguntar, você professor. nasceu? Então Tá vendo então como eu respondo? Eu você, não consigo, novamente. então você, eu vou te dar, professor, 2 horas se for preciso. Se você não acredita em Adão e Eva, que vou nós explicar minha questão de acreditamos no crença, relato novamente, bíblico, vou explicar. não. Então tudo bem, professor. Porque- Seja o senhor pode chamar do jeito que o senhor quiser. Nós acreditamos no relato bíblico, que nós viemos desses 2 seres. Se o senhor diz que ele não existe e o senhor é um ser humano, o senhor tem que me falar da onde o senhor Então, veio. vamos lá, Exato. novamente, para os senhores entenderem, gente. Então me fala O que- da onde o senhor veio. O que eu estou explicando, Adão e Eva existiram? Não. Adão e Eva são adaptações de outros contos lendários. É isso que eu já ensinei lá no início, Mas vocês não explica então ouviram. como você existe. Eu não sou biólogo, pelo amor de Deus, já falei 1 milhão de vezes. Não, pros aí é senhores. fugir, Eu Sabino. estou Você vem dizendo- aqui e diz que a crença Deixa- do mundo meu está pai do errada céu. e não consegue falar da onde você veio. Ele invocou Explicar, o vou Pai do responder Céu, novamente. deixa que ele invocou o Pai Gente, do o Céu que eu agora. estou explicando novamente está difícil. É o que acontece. Tá mesmo. O relato bíblico a respeito de Adão e Eva é um relato verdadeiro, Sim. científico? Não! Sim. Então me Então, prova. não. Se então, Por- se prova você Por cientificamente. que não? Vamos lá, gente. Por que não? Porque o relato de Adão e Eva remonta a outros contos que já tratavam. Tudo a bem, respeito Sabino. da- Deus, Sabino, eu nós já entendemos Deixa eu tudo explicar. isso. Deixa eu Nós já entendemos. Nós só estamos questionando o senhor, porque eu difícil. acredito que o senhor é bem Vamos mais lá. inteligente Daqui do a que 100 isso. anos vai ter Porque não, a minha Novamente, pergunta gente, é, se o é assim, Sabino veio aqui para desconstruir a Bíblia, que nós acreditamos... Mas vocês me relato chamaram pra bíblico. debater o quê? Eu sei, Não é Sabino, isso? Ué, Sabino. eu tinha que concordar Sabino, com a fé de vocês? Não, a Bíblia ninguém é a tá palavra de criticando. Deus, não. Eu só tô Ah, dizendo a obrigado. você, se você desconstrói a Bíblia, Eu não que estou o fundamento... E eu não tô te dando razão. Eu só estou explicando. Isso! Eu não tô Agora desconstruindo. explique pra mim da Pode onde terminar. veio a raça Então, humana. deixa eu É terminar. obrigação sua. Deixa eu me terminar. Então vai. Eu vou falar 2 vezes com o senhor, não. Então vai. É o seguinte, gente. Mas não enrola, eu quero saber da onde você veio. Eu vim lá do planeta. Você entendeu? Para de chorar. Sabino, assim, ó, eu quero A saber. construção das Tá mais fácil religiões. pra onde ele vai. A construção das religiões é que o ser humano originou-se a partir da materialidade e da divindade. Isso quem diz sou eu, não. Isso quem diz são as religiões. O que aconteceu? Quando você chega na Bíblia, Adão e Eva tem que depender da materialidade e da divindade. Ok. A diferença é que nas outras religiões, Ok. origina-se do politeísmo. Certo. No monoteísmo, origina só de um único Deus. Deus, Pô, ok. é isso, só que você não deixa eu terminar de explicar. Não, mas não é isso, você explicou, mas você não tem coragem de afirmar o que você crê, Sabino. acabei de Eu tô explicar? te perguntando da onde você veio. Então explica. Eu vim do meu pai e da minha mãe. Não me trata Assim, como... pastor, eu tô te perguntando a o raça... senhor- Então eu vou tirar Deixa eu fora explicar. o Sabino Ó. e vou te perguntar da onde surgiu a raça Eu humana. não posso dizer pro senhor da onde originou-se a raça humana, pro senhor dizer que veio de uma divindade. Se eu for respeitar as religiões, vieram de várias divindades. Não tô Tá bom? falando de religião, eu tô perguntando pro Ô, Sabino, Jesus, se então, você não eu não acredita sou que biólogo nós para viemos explicar de... pro senhor. Então Tá bom. põe aqui, o Pronto. Sabino, põe aqui. O Sabino questiona uma fé que ele não tem como Eu ir não tô contra ela. questionando fé. Eu tô debatendo se a Bíblia é a palavra de Deus e não é. Tá Então, bom? o relato bíblico Isso. diz que eu vim de Adão e Eva. O Sabino não sabe de Não, onde não veio veio de Adão e Eva e porque diz não que ele não existiram. sabe responder. Não Então existiram, permanece entendeu? a minha resposta. Novamente. Eu vim de Adão e Eva, que a Bíblia diz. Então o senhor que vem Pronto. acabou. Acabou. Pronto. Isso, gente. Então. Ô, Você gente, não estamos consegue chegando. se comprovar assim. Estamos O chegando debate agora- aqui. Então, o o debate- Sabino se lascou O hoje. debate é pra Hoje onde- o Sabino se lascou porque Ai, meu ele pai do encontrou céu. um outro Sabino na Ô, vida. Ele pastor não Calixto, acreditava É que eu tô moderado que aqui, eu tô existia. moderado aqui porque o senhor é o quem é o roxo. Eu- Porque se eu não fosse o roxo, vem cá, peraí. Você quer saber o que eu faço quando eu falar com você? Vem cá, dá um abraço. Eu vou ter questão de te levar num podcast nosso. Eu vou organizar isso aí. pra Porque falar. eu quero que você saiba o seguinte: nós não duvidamos e nós não militamos as pessoas a crerem no que elas quiserem. Tá aqui o Sabino, tá tendo toda a palavra para dizer no que ele crê. E, Sabino, foi uma alegria te receber aqui hoje. E você vai voltar a essa rádio muitas vezes. O senhor vai fazer o Pix? Só que da próxima vez que você voltar, tenha coragem de afirmar da onde o Sabino veio. Senão eu vou mandar, baixa, não com crença. Você vai ter que me trazer relato científico ok. para comprovar da onde Ó, o veio tema é esses qual a dois origem do caras Sabino? aqui. Tá Aí bom? ele vai trazer Dá o um tema abraço, aí. dá um beijo.
Aí, Muito Deus bem. te abençoe, cara. Você quer Tá um bom? outro do outro lado também? Quero também, a mulher Qual? tá ali, mas pode dar. Ô, gente, estamos chegando aqui ao final de mais um debate na Mais FM. Eu tô fazendo isso que é pra você saber o seguinte, tem um monte de gente já me crucificando. Vixe, eu O Calixto imaginava. deu muita moral pro Sabino. Gente, eu não tô aqui pra discutir, pra matar ninguém. Sabino é um teólogo, deve ser respeitado dentro da sua crença ou dentro daquilo que ele defende como escriturístico ou não. Tá aqui o pastor Diego, que para mim é um dos melhores apologistas que o Brasil já teve e tem, entendeu? Então tá aqui o Mirra Gamberman, que é essa simpatia de pessoa, você entendeu? E além disso, um cara excepcional, um judeu amado, tá bom? אזי מלך שמו נקרא, ואחרי חילות הכל, לבדו לא נורא, הוא חיה והוא הווה, והוא יהיה בתפארה. Valeu! Até amanhã em mais um debate da Mais FM. Acabamos de apresentar Debate Mais com Bispo Samuel Ferreira. Você sintoniza a Rede Mais FM, São Paulo, capital.